Acho que dá para começar por aí, inclusive. Boa noite, gente. Tô super feliz de estar aqui com vocês, de poder dividir um pouquinho do que eu fui aprendendo ao longo desses anos com rádio, enfim, com o jornalismo em si. E, enfim, só para eu poder me apresentar melhor, eu sou formada em jornalismo pela PUC do Rio. Me formei em 2013. Logo depois eu fui fazer jornalismo investigativo pela SPM do Rio também. E aí eu tive minha primeira experiência profissional, que foi na CBN do Rio. E aí começou essa minha experiência com a locução que o professor estava falando. Eu tive um teste para entrar na rádio, fiz um teste de áudio e tal, e passei. Assim, fiz uma prova de conhecimentos gerais e entrei na rádio. Só que no meu primeiro dia, era o aniversário da rádio. Se eu não me engano, a rádio estava fazendo 23 anos, eu acho. E aí era o aniversário deles e era a minha primeira pauta. Era a primeira vez que eu estava indo para a rua na vida como repórter. E eu caí num... Eu tô tentando achar essa entrada para vocês verem a diferença de locução, mas ela simplesmente sumiu no limbo do site da rádio. Mas ela foi lá em Copacabana, na zona sul do Rio. Um garçom tinha sido baleado numa tentativa de assalto num restaurante. E aí eu lembro que eu cheguei lá e eu tava com muita vergonha de fazer aquilo, assim, de abordar as pessoas, de perguntar e tal, o que era só a base da minha profissão, né? E aí eu contei com a ajuda do motorista da rádio. Ele foi me apresentando para todo mundo, colocou as pessoas para me ajudarem a conseguir as entrevistas e tal, escreveu o texto. E aí, quando eu estava com o texto todo pronto para entrar, eu fui chamada pela âncora. No dia, os repórteres estavam como âncoras e os âncoras estavam em outras funções. E aí, quando me chamaram para entrar no ar, eu simplesmente congelei. E eu entrei com uma voz super, tipo, de criança, assim, falando tipo, ai, oi, tudo bem, boa tarde, bom dia, na verdade, bom dia, fulana de tal, foi baleada, nananana. E tava tão baixo e tão ruim que derrubaram a minha ligação. E aí disseram que eu tive um problema técnico e me tiraram do ar. E aí, assim, eu achei realmente que eu tinha tido um problema técnico, embora eu tivesse consciência de que tinha sido muito ruim. E aí o motorista da rádio, que tinha me deixado dentro do carro sozinha pra ficar tranquila, ele voltou pro carro e virou pra mim e falou assim, olha, foi bem ruim, tem que trabalhar isso daí, vamos melhorar e tal, não. Fui pra rádio. Quando eu cheguei na rádio, a minha chefe na época falou pra mim, olha, não foi legal, você precisa confiar mais em você e tal, você precisa entrar com firmeza, não. A diretora da rádio, na época, depois de algumas entradas minhas, ela chegou à conclusão de que minha voz era péssima. E aí ela falou que eu precisava ir fazer fono, sair do ar, ir para uma outra função, porque a minha voz simplesmente não dava porque eu tinha voz de criança no ar. E realmente, assim, parecia uma criança de 5 anos falando algo sério, então eu passava zero credibilidade. E foi assim que eu entrei na rádio, então eu fiz, sei lá, uma semana de reportagem na rua, e depois eu fui para o site, do site para as redes sociais, e foi como eu fiquei durante quase um ano, se eu não me engano, aprendendo a falar para entrar no ar. Eu era trainee na época. E durante esse período eu fui trabalhando isso em mim e tal, mas eu ficava cada vez mais insegura para falar, principalmente quando eu sabia que era ao vivo. A minha voz no gravado e no ao vivo eram completamente diferentes. Assim, no ao vivo eu ficava desesperada. Parecia que eu tinha consciência de que milhões de pessoas estavam me ouvindo, milhares de pessoas estavam me ouvindo, e eu ficava meio, não vai sair. E eu sempre tive um problema com a minha voz, porque eu sempre achei a minha voz muito infantil. E quando falaram pra mim que isso era um problema, foi pior ainda. E eu só comecei a voltar a entrar no ar quando, fazendo as redes sociais, eu conheci o WhatsApp do Jornal Extra, que foi um dos primeiros jornais aqui do Brasil, se não o primeiro, a colocar o WhatsApp como contato com o leitor. E eu falei assim, isso podia funcionar na rádio, vou tentar. Aí fui lá, sugeri pra rádio, o pessoal topou, eu desenvolvi junto com o pessoal do Extra a plataforma que a gente ia usar na rádio. E começamos a usar essa plataforma e tal, só que aí na época, como a gente pegava as informações dos ouvintes que chegavam pra gente via WhatsApp, eu pegava aquilo, passava pro âncora e o âncora entrava no ar. E na época os âncoras eram a Lília Ribeiro e o Otávio Guedes, que hoje estão na Globo News. E aí um dia o Otávio virou pra mim e falou assim, não faz o menor sentido você ficar me passando a informação pra eu poder entrar no ar. Entra você no ar com a informação. E eu tava sentindo, não posso entrar no ar, pelo amor de Deus, não posso entrar no ar.
E aí ele falou assim, não, vai entrar. Aí eu comecei a entrar. E aí, trazendo as informações dos ouvintes e tudo isso, eu fui ganhando um pouquinho mais de confiança, até que um dia, uma das âncoras não pôde comparecer. E aí eu entrei no ar, fui apresentar no lugar dela, e aí foi quando a diretora da rádio ligou pro estúdio, e quando eu atendi, ela virou pra mim e falou assim, Gabriela, quem que tá no ar? Aí eu, sou eu. Aí ela virou, foi o único elogio que eu recebi, tipo, dela, o tempo todo que eu passei na rádio. Ela virou pra mim e falou assim, finalmente você tá com voz de gente grande, bateu o telefone na minha cara. Aí eu, ok, cresci. E aí, logo depois disso, eu fiquei quase 2 anos na rádio, eu fiz algumas reportagens, voltei pra reportagem, passei por outras atividades na rádio, mas a ancoragem eu quase não fazia, eu era meio que, assim, chegava lá quando alguém não tava, sabe? E fiquei muito tempo lendo ainda as mensagens do WhatsApp, ganhando confiança nisso, produzindo matérias minhas, assim. E até um momento que eu resolvi sair da rádio e tentar outros veículos, porque quando eu entrei para jornalismo, eu queria muito fazer TV. Então, eu queria tentar outros veículos, então desisti da rádio. Só que, logo nos meus primeiros dias, eu ouvi uma frase de uma das repórteres, que depois virou minha chefe lá, e ela falou para mim o seguinte, o rádio é que nem cachaça. A hora que você começar a provar, você vai querer provar de várias formas diferentes. E aí eu achei graça daquilo e tal, mas hoje eu super entendo, porque o áudio para mim hoje, ele mudou toda a minha carreira, assim. Tudo que eu quis fazer, tudo que eu sempre sonhei em realizar, eu realizei com o áudio. Eu passei ainda pelos jornais do Globo e o Extra, fiz assessoria ainda de imprensa e assessoria digital, que é cuidando das mídias sociais, né, do governo do Rio e do Detran do Rio. Mas eu percebi que não era isso que eu queria fazer, e eu fui pro Extra, fiquei um tempo lá. Depois eu fui pro Globo, e que na verdade eles juntaram, né, viraram um jornal só. Trabalhei durante um período lá numa editoria que eles chamavam de Radar, que eram as primeiras notícias que chegavam de qualquer editoria. Então a gente fazia todas as editorias sem sair da redação. A gente apurava tudo online. E fiquei lá até o início de 2018, quando eu vim para São Paulo. O meu marido foi transferido para cá e aí eu vim junto com ele e eu tinha decidido que dessa vez eu ia tentar fazer TV. Só que aí a rádio, o Douglas, que é o meu chefe hoje, descobriu que eu estava vindo para São Paulo, me mandou uma mensagem e falou, você tem vontade de voltar para a rádio? E eu tinha certeza que não. Mas eu falei assim, tipo, vamos tentar, né? Vai aqui. E era período eleitoral, então eu jurava que ele ia falar para mim que eu ia fazer reportagem de eleição e tal, acompanhar candidato. Até que ele virou para mim e falou, olha, a gente está querendo começar a produzir podcasts fora do que a gente já tem, que é o recorte do ar, né? O recorte dos comentaristas do ar. E aí eu falei assim, tá, conte-me mais sobre isso. E aí ele falou assim, tipo, a gente quer fazer um podcast, mas a gente não sabe o que a gente quer fazer. Nem de que jeito. Então, assim, tô te dando a oportunidade para você criar o que você sempre quis fazer. E aí eu percebi que eu não fazia ideia do que eu sempre quis fazer, jornalisticamente falando. E fui pensar nesse momento. Na época, eu ouvia alguns podcasts, mas eu não era, tipo, super viciada nisso, assim, não consumia muito. Mas eu confesso que quando ele me perguntou se eu consumia muito, eu falei que consumia todos os dias, todo momento. E aí eu saí de lá e fui estudar vários, né? Fui procurar todos os podcasts e tal, tudo que estava bombando naquele momento, até que eu desenhei o que seria o Vozes e sugeri para ele. E, enfim, aí a gente chega nesse novo capítulo da minha vida, que começou nesse início de 2018. E aí, antes de passar para como o Vozes é feito, como que a gente produz tudo isso e tal, eu queria conversar com vocês antes, e aí eu vou contar com a participação de vocês para isso. Que é o seguinte, o áudio, para mim, ele me encanta muito, porque ele me dá uma série de possibilidades. Para mim, o áudio talvez seja a mídia mais honesta que a gente tem, porque ele abre espaço para a sua imaginação, ele abre espaço para você sentir a emoção que ele traz com ele, e ele prega muita peça em você. Então, eu trouxe 2 áudios aqui, e em um deles eu queria que vocês ouvissem e dissessem o que vocês sentiram com ele, e no outro eu queria que vocês dissessem para mim o que vocês imaginaram com o que a pessoa falou.
Nesse primeiro, ele faz parte do episódio de adoção que a gente fez, que foi um episódio sobre adoção tardia e mães que entregam os filhos para adoção. E aí, essa história específica era uma mulher e um homem. Ele foi doado pela mãe para adoção. Ele foi entregue para a mãe para um casal para ser adotado. E ela foi uma mulher que abriu mão do filho. Ela entregou o filho para adoção. E aí eu queria que vocês ouvissem e dissessem o que vocês acham. Comecei pela internet, como eu tinha todos os dados em mãos, a certidão de nascimento, com o nome da avó, o nome da mãe, tudo certinho, eu comecei a procurar por conta própria. Em menos de 15 dias eu encontrou. Eu estava deitada, aí chegou, aí o telefone tocou. Liguei para ela primeiro, tal, conversei. Eu atendi o telefone, aí ele falou, a senhora é mãe de fulano? Aí eu falei, que brincadeira é essa? Porque eu não sou a pessoa de idade, está passando trote. Aí ele falou assim, não, a senhora tem um filho que a senhora, ele nasceu em Aracaju. Aí começou a olhar no Face lá, e aí começou a mostrar a foto dele e tal. Aí quando foi com 2 dias, aí eu estava lavando roupa, aí sentei na escada, pensando, meu Deus do céu, será que ele vai aparecer? E fui até o local de surpresa, no endereço dela. Chegou no portão, dizendo assim, bom dia, aí tem pão duro. Aí eu olhei, aí pronto, comecei a tremer, comecei a chorar, e eu abri o portão. Aí deu tremedeira, deu choradeira, em todo mundo, inclusive em mim. Ele começou a contar a história dele, eu contei a minha, pedi perdão aí. Eu falei pra ela, não tenho o que perdoar. Olha, eu senti uma sensação muito linda. É como se a gente conseguisse resgatar uma parte da nossa história. O que vocês entendem desse áudio e qual é a sensação que ele passa para vocês? Eu sinto que se ele fosse mais longo, eu ia começar a chorar. É muito emocional. Sim, eu arrepiei. Mas deu para entender que eles são mãe e filho. Sim. Sim, deu sim. Então, essa história, a gente conversou com eles separadamente. A gente falou com a mulher e falou com o homem. E a gente conversou com ela primeiro. E conversando com ela, chegou um momento que ela virou e falou assim, eu consegui falar com o meu filho tem alguns dias. E aí, na hora, a gente não sabia que eles já tinham se reencontrado. E a gente fez assim, como assim? Você falou com ele? Ela, falei. Você tem o contato dele? Aí ela passou o contato dele, a gente ligou e a gente conversou com ele também separadamente. Depois a gente resolveu juntar as histórias. Porque na narrativa do episódio, a gente não conta que eles são mãe e filho. Você só vai descobrir que eles são mãe e filho quando a gente junta a história do dia que eles se encontraram a primeira vez. E aí, foi o que vocês falaram, assim, o que vocês sentiram agora foi exatamente o que a gente sentiu quando a gente ouviu as histórias individualmente. Principalmente na fala dela, era eu e a Isabela Medeiros, que era a produtora do programa na época, a gente começou a chorar. A gente não teve nenhuma outra reação que não fosse chorar com a fala dela. Era uma senhorinha já, ela não... Tanto que o áudio dela até tá um pouco ruim, porque ela não tinha acesso a nenhuma internet, ela só conseguia falar com a gente por telefone. E, enfim, a gente também teve essa mesma sensação, assim. E eu não sei se vocês conseguiram fazer isso a partir desse áudio, mas de conseguir construir essa imagem dele chegando até ela, vendo ela sentada, ele brincando com um pão duro e tal. Isso tudo pra gente faz muita diferença. E eu acho que por isso que o áudio tem esse poder. Esse próximo áudio, ele é do 4º episódio do Vozes, que vai falar sobre experiências de quase morte. E que foi um dos episódios mais desafiadores pra gente fazer, porque tudo parece muito surreal. E a gente precisava trazer isso para a imagem das pessoas. Conforme as pessoas fossem ouvindo, elas conseguissem realmente criar esses cenários. E eu queria ver que vocês conseguem mais ou menos imaginar o que a gente trouxe e o que aconteceu de fato. Deixa eu ver se vai. Até o momento que o bombeiro chegou, me tirou do local, me levou até o hospital, eu estava consciente, com muita dor, mas muito consciente. Logo fui parar na sala de cirurgia, gritando muito. Foi onde a enfermeira começou a me sedar e disse que logo tudo estaria bem, né? Aí quando eu adormeci,
perdi minha consciência, tranquilo. Alguns minutos depois eu lembro de ter acordado, só que o mais estranho, quando eu acordei, logo que eu abri os olhos e vi, eu vi o meu corpo logo abaixo de mim no momento que os médicos estavam fazendo a abertura no meu abdômen. Comecei a gritar, desesperadamente, comecei a gritar, pedi para parar, mas ninguém me ouvia. Foi justamente na hora que eu comecei a gritar, o meu batimento cardíaco acelerou muito, e eles aumentaram a dosagem da anestesia. Eu estava no teto mesmo, e via meu corpo abaixo, né? Dá para imaginar, não dá? Dá. Sim. Gente. Nossa. Sim. Arrepia. Sim. Alguém já teve alguma experiência parecida aí? Já se sentiu em quase morte? Não tão intensa, mas perto. Como é que foi, Manuela? É que assim, quando eu tinha uns 14 anos, minha avó mora na Argentina e ela tem uns 65 anos. E ela veio buscar eu, meu irmão e minha irmã aqui em São Paulo. E a gente foi de São Paulo até Buenos Aires de carro. Chegando lá, a gente pegou meu primo e a gente ia para uma cidade do interior. Eu tinha 14 anos, meu primo tinha 12, meu irmão tinha 8 e minha irmãzinha tinha, 3. E aí, no meio da estrada, um caminhão cortou ela e ela teve que girar o volante, o carro derrapou e a gente capotou 3 vezes. Assim, não foi quase morte tão perto como a desse cara, mas, o carro amassou inteiro, deu perda total. Minha irmã se machucou, meu irmão e meu primo estavam, completamente em choque e a gente estava em outro país, então meus pais estavam longe. E aí a minha irmã tava machucada, ela teve que ficar com a minha avó e eu meio que cuidei de tudo, assim, eu falei com os policiais, com os bombeiros, com os médicos e tudo mais. E eu tava meio em choque também, porque o carro ele amassou muito do meu lado, ele quase pegou na minha cabeça, mas deu tudo certo, eu não me machuquei e minha irmã só levou uns pontos na sobrancelha, mas foi uma experiência marcante, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Esse episódio foi um dos mais difíceis de fazer nesse sentido, porque quando a gente tem uma experiência tipo a sua, assim, que ela é muito, muito real, é muito fácil da gente se imaginar, por exemplo, no seu lugar. Entender como é que você reage e tal. No caso, alguns participantes desse episódio, eles tinham toda essa experiência meio que espiritual da coisa, sabe? Teve eu até ia trazer esse áudio, mas ele era muito mais alto, muito maior, quer dizer, que o cara ia para um outro lugar e aí ele via que os prédios eram feitos de bolhas de sabão e tudo mais. E aí quando ele ia falando, eu ficava meio cara, como é que a gente vai botar isso em áudio para as pessoas entenderem e não parecer tão louco assim? Se a gente fosse fazer esse mesmo episódio em vídeo, vocês não teriam metade da experiência de imaginação que vocês têm pelo áudio. Vocês não trariam tanto da imaginação para vocês e criariam tanto um cenário. Tanto que é muito comum quando a gente coloca foto dos personagens do Vozes nas redes sociais, as pessoas vêm e falam assim, nossa, mas eu imaginei completamente diferente. A gente tá fazendo um episódio sobre caminhoneiros, recentemente, e pra próxima temporada. E aí eu botei minha prima pra ouvir, pra ela me dizer o que ela achava. E tem uma mulher que é caminhoneira no episódio. E aí, quando terminou, eu virei pra minha prima e falei assim, como é que você imagina ela? Ela, nossa, imagina ela alta, morena e tal, super alta, super, elegantona e tal, lá, lá. E aí, quando eu mostrei a foto, a mulher é loura, ela é baixinha, ela tava com um chapéu de cowboy no dia que a gente conversou. E a Bria falou assim, nossa, eu imaginava completamente diferente. O áudio, ele te dá esse poder de você criar uma pessoa, criar um cenário, criar as pessoas que estão participando dele do seu jeito. Então, assim, vai ser exatamente aquilo que você está imaginando, não o que foi de fato, sabe? E ele traz essa possibilidade de você resgatar alguma coisa que já passou. Possibilitar que as pessoas criem em cima disso. Na imagem você não tem isso, né? Na TV você não tem isso. E no impresso você também não tem. Então, para mim, assim, o áudio me ganha nisso, nessa possibilidade de ser super criativo na forma de contar a história e na forma de ilustrar essa história também. E aí a gente chega... A gente chega no Vozes. Que
é um pouquinho disso que eu estou mostrando para vocês. Ele é um podcast narrativo, então são audiodocumentários de mais ou menos 1 hora, de 45 minutos a 1 hora, em que a gente vai ao ar toda quarta-feira. A gente está em hiato de temporada, mas vai ao ar toda quarta-feira e a gente tem um duplo formato. Ele tem um formato de storytelling e na semana seguinte ele tem um debate, que vai no formato mesa redonda. A gente debate as coisas que a gente deixou pendentes do episódio anterior, mais as dúvidas dos ouvintes. E assim, pra vocês terem mais ou menos uma ideia, o episódio narrativo, ele tem, em média, em 1 hora, mais ou menos uns 250 arquivos de áudio que a gente trabalha para colocar. E uma média de mais ou menos por episódio de 10 horas de material bruto para virar 1 hora só. Gabriela, posso te fazer uma pergunta? Eu notei que nesse último áudio que a gente escutou sobre a experiência de pós-morte, assim, né, a vida além da morte, vocês usaram outros recursos sonoros como os batimentos, o som da serra abrindo o peito dele e tal. Isso é comum no podcast, porque acho que isso também ajuda o leitor não, né? O ouvinte a se ficar mais imerso assim na história. Sempre vocês utilizam esses outros recursos? A gente sempre faz isso, assim. E tem uma outra brincadeira, que vocês provavelmente não vão conseguir acompanhar, porque a gente não está na imersão do episódio em si. Mas todo episódio, depois que quando a gente vai trabalhar todos esses arquivinhos, a gente faz off por off separado. Então, cada off, cada sonorinha, tudo é feito separadamente, em faixas separadas, porque depois que a gente traz esses elementos, não é sempre que eles são usados. Tem algumas situações em que a gente percebe que carrega demais, aí a gente tira, às vezes fica só o som por exemplo, no caso, poderia ter ficado só o som da ambulância, a gente tirar a trilha do fundo, porque tudo isso que entra, ele é pensado para gerar algum sentimento, para gerar alguma emoção. E em muitos casos é justamente para segurar o ouvinte. Provavelmente nos momentos em que a gente tem uma queda maior da narrativa é onde a gente mais coloca esses efeitos, que é para tentar segurar o ouvinte ali nessa construção do ambiente. O Vozes, ele tem essa característica de criar muitos cenários. Então eu sempre descrevo como é que é a sala do médico que a gente chegou, do psicólogo, do especialista, enfim, como é que é a relação com o personagem. Teve um episódio, que é o de compulsão sexual, eu sempre conto essa história também, que eu tô entrevistando o cara é um viciado em sexo, e ele vira pra mim e fala o seguinte: a última coisa que eu tenho pra tirar dessa minha mania é essa coisa que eu tenho de olhar pra qualquer pessoa e imaginar ela nua na minha frente. Tinha eu e mais uma mulher dentro da sala com ele, só nós duas. A reação das duas instantaneamente foi cruzar os braços e se apertar toda. Porque a gente imaginou na hora que ele estava imaginando a gente nua. E aí ele olhou pra cima e eu fiquei, olhando pra baixo e falei, tá, a entrevista acabou. Só que assim, isso faz, na hora da fala dele, ele deixa um silêncio. E aí entra só eu perguntando assim, você imagina as pessoas nuas? É ele, é. Só por isso você já consegue imaginar o meu constrangimento e o constrangimento dele. Mas quem não poderia entender, a gente reforça. Então no meu off seguinte eu falo que eu fiquei constrangida e que eu imagino que ele tenha ficado constrangido também pela situação. Então a gente sempre tenta criar esses elementos para trabalhar. E aí quando vai pro áudio final, esses 250 arquivos, eles são trabalhados de uma forma que a gente consiga provocar a real imersão. Então, por exemplo, tem coisas que o ouvinte só vai conseguir ouvir do fone do lado esquerdo, outras só do lado direito. Outros sons você vai ter a sensação de que estão passando na sua frente, outros estão passando por trás de você. E tudo isso é pensado para te colocar no centro das situações. Então, a ideia é que eu até esqueci agora como é que é o nome exato dessa técnica. Me fugiu o nome na cabeça. É 8D, não é? Um negócio assim? É, isso, 8D. Isso. Ele faz a gravação toda de forma binaural, então a gente está sempre com vários gravadores, cada um está com um gravador diferente na mão, porque a gente vai captando aquele áudio por perspectivas diferentes. Então,
A gente chega num lugar, tem sempre um gravador que está comigo, que é o que vai pegar a gravação direta da voz da pessoa e a minha, e sempre, tipo, a produtora e o estagiário que está comigo também nas gravações, cada um tá com um gravador diferente. E eles vão captando esse mesmo áudio de formas diferentes. Então, tem vários momentos em que o som muda mesmo. E quando, por exemplo, a gente tem algum especialista que fala uma coisa e o outro se opõe, mas de um jeito que parece que eles estão conversando, um começa por aqui, passa por trás, você ouve nos dois, e o outro começa por aqui, passa por trás, você ouve nos dois. Até ficar central. A única coisa que parte do início ao fim do episódio de forma central é a minha voz. Porque a ideia é que eu sempre seja a condutora da história. Mas nas histórias, o ouvinte precisa estar dentro. Então, tudo isso é pensado pra gente construir um episódio. E aí é o que mora, tipo, a nossa grande dificuldade em produzir ele rápido. Aí eu ia trazer... Vocês querem ouvir o teaser do episódio do programa em si? Sim. Um instrumento que gera uma das maiores discussões atuais no Brasil. Se todo cidadão tiver o porte de arma, vai todo mundo morrer. Eles morreram e conheceram o outro lado. É como se o corpo fosse o corpo de uma outra pessoa. Eu olhei com um certo distanciamento e eu me sentia bem. Maconha é bom ou é ruim? No momento é mais ruim do que bom. O prazer de mãos dadas com a angústia. No meu caso, eu não conseguia chegar num limite. A ansiedade é como se fosse aquele desenho da morte. É uma sombra na vida, né? Vozes em debate. Tem o ansioso que é exageradamente positivo. Não, Isso. tudo vai dar certo. Não, tem não. O falso otimismo, né? Tem que dar. Seja bem-vindo ao Vozes. Acho muito estranho, né, meu gente? Eu sempre fico com vergonha quando toco alguma coisa. Muito bom. E aí, Posso só falar uma coisa? Só uma questão que eu acho que é interessante do Vozes. Tem ali o termo empatia, né? Que é um dos elementos. E a gente realmente ouvindo, muitas vezes se imagina na situação. E na Quase Morte eu perguntei, porque para mim, eu passei por uma experiência assim. Eu vi o meu corpo saindo uma vez, indo passear. E eu estava sentado na cama e ao mesmo tempo o corpo saindo. Então eu achava que era mais natural. Eu achava que uns 30 aqui iam falar, já passei por isso, mas vi que não é tanto não. Tudo bem, só para dividir um pouquinho. Vamos lá. Não é tanto. E assim, na verdade, assim, foi mais fácil de achar do que a gente imaginava. A gente achou que ia ser mais difícil. Teve alguns episódios que a gente teve muito mais dificuldade de achar personagem do que esse, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, tem um ceticismo em volta disso, né? As pessoas não acreditar muito que as pessoas passam por esse tipo de experiência. E aí, quando a gente encontra Depois, achei até engraçado que o nosso episódio foi a pauta do encontro da Fátima Bernardes sobre esse assunto, nasceu do Vozes. E aí, um dos nossos personagens foi lá e tal, e eles citam até o Vozes nesse dia, porque o Dr. Luiz Fernando, que foi quem participou, também ele era comentarista na Fátima, e ele falou exatamente isso, assim, eu, enquanto neurologista, não posso dizer que não existe porque eu não tenho base científica para dizer que não tem, mas eu também não tenho base científica para dizer que tem, então, assim, se eu não posso negar, eu tô aqui para dizer, tipo, ok, as pessoas estão vivendo, elas estão vivendo, e a gente precisa aceitar isso. E, enfim, assim, essa coisa que você tá falando da empatia, o Voz, ele tem isso como base, assim, a gente sempre pega um assunto e a gente quebra os nossos preconceitos primeiro, então a gente vai debater ao extremo todos os assuntos para poder quebrar todas as visões que ele tem e ver o que é possível de ser feito ou não. Tem algumas questões que não existe outro lado, e não dá para trazer outro lado. Mas a maior parte deles dá, então a gente vai atrás disso. Então, assim, a gente sempre foca nesses 5 pontos que, para mim, são os pilares do Vozes, que são as histórias, as reflexões, as opiniões das pessoas, que emoção a gente vai gerar nelas e a empatia. Essa foi a campanha que a gente lançou no início do Vozes. A ideia era que a gente trouxesse uma coisa um pouco mais urbana, que pudesse mexer um pouco mais com as pessoas, e questionando justamente isso, quais eram as histórias que formavam elas, o que elas se recusavam a ouvir. Como eu tinha falado para vocês, o Voz nasceu nesse período de eleição, então a gente tinha um período em que
talvez, assim, o que, né, deu o grande start do que a gente vive hoje, de ser extremamente polarizado. E o nosso primeiro episódio era sobre porte de armas, no período eleitoral. E aí, ele na verdade foi o nosso segundo episódio e virou o primeiro, justamente por causa do período eleitoral. E a gente sabia que a gente precisava ir atrás de pessoas que eram contra e pessoas que eram a favor. E embora a gente fosse extremamente contra a arma. Só que a gente falou assim, tá, tudo bem. Existe gente que é a favor, a gente precisa entender por quê. E aí foi a partir disso que a gente foi quebrando os primeiros nossos preconceitos sobre isso, para poder entender os outros. Então, a gente sempre tem isso em mente, assim. Nenhuma história tem um lado só. Então, a gente sempre vai buscar todas elas, ou pelo menos se colocar no lugar daquela pessoa que está contando, para poder entender por que ela chegou ali. O objetivo do Voz é sempre esse, assim, fazer com que o ouvinte se coloque no lugar de todo mundo que está contando história, para a gente entender que, assim, as nossas opiniões, elas vêm carregadas das experiências que a gente vive, das histórias que a gente vive. E que, assim, a gente precisa respeitar a opinião do outro, porque a opinião do outro vem da experiência que ele carrega, e que é diferente da nossa, tá tudo bem. Desde que a gente não passe por uma questão agressiva. E aí tem algumas fotos de momentos que a gente passou. Essa aqui da esquerda, que tem o CBN, Vozes e tal, que é lá na Livraria Cultura, foi o nosso primeiro Voz em Debate com plateia. E foi super legal que a gente estava debatendo nesse dia, inclusive, ativismo. Foi desesperador, porque eu perdi completamente o controle da plateia, porque as pessoas estavam super eufóricas para falar. Na foto de cima, foi desse mesmo episódio de ativismo, em que a gente foi falar com pessoas que se alimentam do que a gente joga fora, né? Daqueles alimentos que estão bons para consumo, mas que, assim, tá deformadinho e tal, que são os freegans. E aí a gente foi acompanhar um dia de coleta deles no mercado aqui de São Paulo. E nesse dia, inclusive, foi super, curioso, porque eu não esperava. Isso acontece muito, assim, né? A produção, a gente segue uma linha, né? Tem uma agenda, e às vezes algo acontece do nada e a gente precisa se reprogramar. Nesse dia, eu tava de saia, salto alto, assim, zero perfil de roupa que eu costumo ir trabalhar para ir pra rua. Tava chovendo muito. E aí, acabou que era o único dia que eles podiam falar. E a gente foi pra rua, assim, e aí eu tava, ajudando eles a coletar as coisas no mercado, de saia, toda molhada. Então, foi o caos. Mas foi uma baita experiência, assim, pra mim, porque a gente percebeu ali como a gente jogava coisa fora e coisas estavam boas para consumo, sabe? Então a gente passou o dia inteiro com eles, vendo como é que eles faziam dentro do mercado, dentro do supermercado também, como é que foi a coleta deles. Então foi uma baita experiência, foi muito legal de viver aquilo. Do lado, na verdade, aqui embaixo tem a Luísa Mel, a gente conversou com ela também para esse episódio de ativismo, a gente foi lá na casa dela, bateu papo com ela e tal. E em cima, acho que talvez uma das experiências mais loucas que eu vivi no Voz até hoje, que foi pro episódio de desarmamento. Na hora que a gente conversou com um psicólogo, ele falou para mim o seguinte: a arma te dá um poder. E esse poder, ele tem um efeito sobre você. E eu fiquei com aquilo na cabeça, será que realmente é assim que funciona? Uma pessoa com uma arma na mão, ela se sente poderosa? E eu resolvi tirar a dúvida, então eu fui aprender a atirar. Aí eu fui para uma escola de tiro, para a escola de tiro onde algumas semanas antes tinha acontecido um assalto e um dos alunos reagiu, mas ele não conseguiu, enfim, pegar os assaltantes. A gente foi lá para poder entender o que tinha, como é que era, como é que funcionava e tal, e eu nunca tinha tirado na minha vida, foi a primeira vez. E assim, tem nem palavras para essa experiência, porque foi muito mais legal do que eu imaginava. E ali eu quebrei alguns preconceitos meus, embora eu continue contrária ao armamento da população. Ali eu quebrei alguns preconceitos meus e entendi que aquilo poderia ser, de certa forma, dentro de um ambiente controlado, um esporte. Então esse bonequinho aí onde a gente atirou, eu tenho guardado até hoje aqui em casa, porque virou memória de um dia que foi pra gente realmente muito impactante. Eu tava tão errada nesse dia que esse fone que ele tá usando e que eu também tô usando, eu tava com ele fora da orelha. E aí, na hora que eu dei o primeiro disparo, eu quase fiquei surda. E foi maravilhoso, assim. Eu dei o primeiro disparo e eu fiquei parada, assim, porque é um barulho tão forte, é do lado do seu ouvido. Aí ele falou pra mim, ele virou e falou assim, tem que botar um negócio no ouvido, né? Senão não dá. E eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, vocês querem atirar? Ele, pega lá uma caixa, acho que com 30 tiros. Aí 30 tiros?
Aliás, que é uma vez só? Eu achei que é uma vez só. E a gente coloca esse áudio dele dando uma certa bronca na gente no episódio para contar como é que foi toda essa experiência, o exaustor ligando, o barulho do tiro, como que a gente reage depois. Foi uma experiência bem, bem legal que a gente larga lá. Aqui já é mais a segunda temporada. Essa primeira foto dessa senhorinha maravilhosa, que é a Dona Jo, ela participou do episódio de hiperconectividade com a gente. A gente vai falar sobre como que a gente tá o tempo inteiro conectado e tal. E ela é uma senhorinha que usa o Pinterest para pegar receita de bolo, ela tá, tipo, super no WhatsApp, super nas redes sociais e tal. E ela é a avó do nosso editor, de um dos nossos editores. Eu soube que rolou um bolo depois, né? Nossa, rolou maravilhosa. Quando eu tava fazendo Cheguei lá para fazer a entrevista, aquele cheiro de bolo maravilhoso. Ela veio para mim e falou assim, foi uma receita que eu peguei na internet. Eu fiz para você provar. E aí, no final do episódio, a gente dá a receita, né? Porque ela conta como é que é, e como que ela descobriu a receita, a gente conta. Nesse episódio também foi uma coisa que a gente tentou buscar e foi muito curiosa, porque foi muito sem querer. A gente já fez um episódio anterior sobre adolescência. E a gente conversou com um menino para esse episódio e ele chegou acompanhado da mãe lá na redação. E aí, no meio da conversa, ele virou e falou assim, cara, minha mãe não tem telefone. Eu fiquei tipo, como assim sua mãe tem telefone? E depois, fora do ar, ela falou pra mim, eu não uso celular, eu não tenho rede social, eu odeio o telefone. E eu fiquei tipo, nossa, você é uma pessoa que eu vou guardar aqui na minha listinha, porque um dia você vai participar do Vozes. Quando chegou no episódio de hiperconectividade, ela participou com a gente, que foi a Raquel, e ela é, tipo, avessa, assim, ela pede pra uma pessoa desconhecida na rua pedir Uber pra ela, porque ela não tem celular. E assim, foi um outro ponto de vista desse mundo conectado que a gente não tinha. O filho dela é influencer e ela não tem nem telefone em casa. Esse do lado aqui é o seu Ademir, que é do episódio de adoção. Ele tem, não vai me falhar a memória agora, são 13 filhos. 13 ou 16. 13 adotados, com certeza. Acho que são 16 filhos, 13 adotados. Todos maior de idade, quase todos maior de idade, tem 2 que são pequenininhos. E ele foi uma das pessoas sozinho, tá? Ele mora sozinho, tipo, ele e todos os filhos. Ele tem 2 filhas uma filha biológica e o restante todos adotados. E, assim, a história dele é incrível. É uma pessoa maravilhosa. A gente conheceu todos os filhos dele. Tem várias histórias incríveis dos meninos por trás. A gente conversou com alguns deles também. É de longe o meu episódio preferido. Assim, todas as vezes que eu ouço, eu choro. Fazendo, eu chorava. Assim, pra mim foi um dos episódios mais difíceis e mais bonitos que a gente conseguiu fazer no Vozes. Esse de baixo, logo na sequência, foi o dia que eu passei a noite no Instituto do Sono e eu descobri que eu sofro de bruxismo, porque a gente estava fazendo um episódio sobre sono e aí a gente queria descobrir como é que era. A gente sempre traz isso, né? Uma experiência nossa, assim. No episódio de hiperconectividade, a gente trouxe como que cada um da equipe se relaciona com as redes sociais, então a gente foi medindo quanto tempo a gente passava nas redes sociais. No de adoção, a gente foi aos abrigos e tal, para poder conhecer as pessoas. E nesse de sono, eu passei a noite no Instituto no Sono e tive meu sono medido, né, por eles. E foi super legal, assim, foi uma experiência completamente louca, porque eu nunca tive tanto fio conectado em mim. E aí eu narrei, ficou gravando a madrugada inteira, e aí eu mostrei essa experiência toda depois no episódio falando sobre sono. E essa do lado, que é a última, essa do meu lado aqui de preto é a Érica, que é a produtora atual. E do nosso lado é a Alessandra. Ela é a caminhoneira que participou do episódio que vai pro ar nessa temporada nova agora. Que vai ser a 3ª temporada do Vozes. Bom, a gente sempre foca nisso, né? Toda história tem que levar para uma reflexão principal. E ela é principalmente a primeira coisa que a gente pensa. Que reflexão a gente vai trazer a partir desse tema? Se não tiver uma reflexão que seja minimamente boa, a gente descarta. E vamos para como a gente faz. Bom, esse é o meu time. Tem bastante gente. Isso é completamente fora dos padrões de quem faz podcast hoje no Brasil. A maior parte das pessoas tem elas e elas mesmas. Elas apresentam, elas editam, elas decupam, elas transcrevem, elas fazem tudo. Mas a gente também precisa pensar que quando a gente trabalha com um podcast de storytelling, ele demanda muita coisa. E no Vozes, a gente tem, além de ser só contar uma história, a gente tem uma apuração jornalística grande por trás. Então, tem eu e a Érica, a gente foca na pesquisa,
dos temas, no desenvolvimento deles, em separar tudo que vai ser dito. Tem o Claudinho, né, o Claudio Antônio, que é o nosso sonoplasta, então tudo que vocês forem ouvir no Vozes é ele que cria, magicamente, porque tem coisa que a gente não sabe nem como é que ele faz. E é brilhante, assim, um dos episódios no desarmamento, um repórter que participa com a gente, ele fala que o entrevistado tinha uma caixinha de munição, só que no áudio não sai o barulho da caixinha de munição. E aí o Claudinho cria essa caixinha de munição com um cofrinho, com moeda dentro. A gente embalou as moedas num durex para ficar um pouquinho mais pesado e, de fato, parecer munição. Então, quando vocês forem ouvir esse episódio, vocês já vão saber que aquilo é moeda. Mas a maior parte das pessoas sequer percebe que isso acontece. O Lucas, o Luiz e a Carol são os nossos editores. Nossa, mas vocês têm 3 editores? Sim. Agora nós estamos com 4, na verdade, porque tá chegando mais um. Mas qual é o objetivo? A gente sempre brinca que são perfis completamente diferentes. O Lucas, o Lucas, inclusive, estudou comigo na faculdade, se formou junto comigo e hoje é meu chefe. Ele é o pai, assim, da galera. Sabe? Ele é aquela pessoa carinhosa que vai ler o texto com todo carinho, vai pegar as minúcias, as coisas mais emotivas do texto e vai fazer os cortes muito pontuais. O Luiz é o cara que, assim, vai passar a faca em absolutamente tudo. Então, assim, vocês ouvem no final, é uma belíssima edição feita pelo Luiz, porque ele não deixa passar nada, assim, a gente fala, tipo, mas essa gordurinha é boa, ele não é boa, tira. E, assim, de cortar páginas, a gente entrega um roteiro de mais ou menos 25, 26 páginas, que às vezes ele deixa em 19, sem a menor dificuldade. Com a gente aos prantos, ele tá sorrindo. E a Carol é a nossa mãe, assim. Só que a Carol, ela é uma mãe um pouco mais carrasca, porque ela tem uma bagagem muito grande de jornalismo literário, então ela acaba sendo muito responsável por olhar dentro do texto o que a gente está trazendo de elemento que é importante. Porque às vezes a gente fala assim, aí tinha uma cadeira amarela na sala e ele sentou na cadeira amarela. E aí ela vira pra gente e fala assim, faz diferença a cadeira ser amarela, azul ou roxa? A gente, não, mas é porque se eu falo amarela, eu estimulo a pessoa a pensar em amarelo. Ela, tá, mas por que você vai entregar pra pessoa que é amarelo se você pode permitir que ela imagine o que ela quiser? E algumas coisas a gente sabe que são necessárias para contar. Então, por exemplo, se eu falo que eu tô sentada frente a frente com o entrevistado, o áudio, para quem vai estar, para o ouvinte, ele vai estar saindo como se fosse frente a frente. Ele vai ser trabalhado para isso. Se eu estou do lado direito, o áudio vai estar mais alto do lado direito. Então é importante que eu fale, que eu explique isso de uma forma sutil. Então ela é bem a pessoa que vai cuidar dessa parte pra gente. E às vezes ela acrescenta elementos que a gente nem considerava. E, claro, os nossos estagiários, que são 4 que circulam ao longo do ano pelo Vozes. E aí a gente vai... Gente, se eu estiver indo rápido, se vocês quiserem interromper, vocês fiquem à vontade. Tá? Se chato. Ok. Bom, aí a gente vai pro primeiro passo, que é escolher o tema. Todo mundo acha, geralmente quando a gente pergunta como é que as pessoas imaginam que a gente escolhe um tema, as pessoas acham que a gente está, tipo, nossa, lendo pesquisas e fazendo muitas coisas para surgir um tema do Vozes. E, na verdade, não é. Ele surge, tipo, na mesa do almoço, às vezes. A gente está conversando ou, às vezes, alguma coisa que alguém passou pessoalmente, ou, tipo, um amigo do amigo passou, e a gente faz, putz, isso dá um Vozes. E aí a gente vai em cima dessas histórias, vai atrás dessas histórias. Tipo, de experiência de quase morte surgiu da sugestão de um colega nosso de redação. Falou assim, nossa, eu queria muito ouvir a história de quem morreu e viu algo do além. E a gente se olhou no dia e falou assim, não. Depois falou assim, nossa, isso é muito legal, vamos fazer. E aí, então vem muito assim, não tem uma pauta definida, ela não está alinhada com as grandes discussões do momento, não tá, e às vezes está, sabe? Se tem alguma coisa que está acontecendo de muito urgente, a gente fala. Então, por exemplo, agora a gente vai começar a nova temporada, se tudo der certo, no dia 6 de maio, e a gente começa falando de coronavírus. Não dá pra fingir que não tá acontecendo e começar por qualquer outra coisa. Isso fez com que a gente derrubasse 4 episódios. Estavam prontos e a gente precisou quebrar esses episódios porque a pandemia estragou tudo que a gente tinha planejado. E agora a gente tá refazendo a temporada inteira a 1 mês da temporada ao ar. Depois de passar 6 meses trabalhando nela.
Então, assim, tudo pode acontecer a qualquer momento pra gente. A gente tem essa ideia bem definida. Quando teve Brumadinho, a gente fez um episódio sobre os bombeiros por causa de Brumadinho. Eles eram o grande assunto, as pessoas estavam falando de como os bombeiros estavam sendo incansáveis e tal, parará. Então a gente foi atrás desses bombeiros, de histórias de bombeiros. Só que, assim, todo mundo estava contando as histórias de Brumadinho. E a gente não podia ir para Brumadinho, porque a rádio já tinha mandado todos os repórteres que tinha e não tinha mais verba para mandar a gente. Então a gente pensou o seguinte, então tá, se a gente não vai poder ir, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar com bombeiros que foram essenciais em outras grandes tragédias que marcaram o país. Então a gente foi atrás do desabamento da região serrana do Rio, com as chuvas, a gente foi atrás do desabamento do Palace 2, no Rio também, que inclusive a gente conseguiu um bombeiro que era morador do Palace, e ele salva os vizinhos e esquece da própria família. A gente conversa com ele nesse episódio, e tem, acho que o único que a gente fala que não é bombeiro é o policial que entrou na creche de Janaúba com a creche pegando fogo para salvar as crianças. E ele não consegue salvar nenhuma delas com vida, mas ele entra e se arrisca no fogo para salvar essas crianças. Então a gente foi contando essas histórias para trazer a reflexão de como essas carreiras, essas funções são importantes e a gente muitas vezes ignora. A gente trouxe algumas histórias de Brumadinho, a gente conseguiu 5 bombeiros que foram para Brumadinho, um deles tinha 18 anos na época, era a primeira missão da vida dele, e eles foram voluntários, eles eram bombeiros civis, foram voluntariamente para lá, com dinheiro do próprio bolso e tal, e um deles era uma mulher, e ela foi a responsável por catalogar os pedaços de corpos que surgiam. E aí ela conta pra gente como é que foi, ela teve estresse pós-traumático, ela não conseguiu depois falar com a gente de novo, ela ia participar do debate com a gente, ela não conseguiu, a gente nem fez o debate desse episódio. E, enfim, tem várias histórias que buscam essa reflexão, assim, de como a gente precisa dessas profissões e muitas vezes a gente não olha para elas, só quando, de fato, a gente precisa. Então, a gente parte sempre disso, assim, qual vai ser a reflexão, o que tem de interessante, que histórias que a gente pode trazer e qual é a multiplicidade de olhares que a gente pode dar para isso. E aí tem alguns episódios que a gente já trabalhou, que foi o de fé. Esse de fé foi muito curioso, porque quando se fala fé, a gente geralmente pensa em religião. E a gente queria dissociar uma coisa da outra. Então, a gente buscou vários exemplos de fé em religiões diferentes. E foi super legal de fazer. Teve esse de adoção, o LGBTfobia, o de LGBTfobia a gente traz histórias de pessoas que foram vítimas de LGBTfobia no Brasil e os dados sobre isso. Esse episódio tem uma curiosidade, porque ele geralmente, eu vou até passar, tem um slide que vai falar sobre isso, mas geralmente a gente leva uns 10, 15 dias para fazer um episódio do Vozes inteiro, desde a concepção do tema até a finalização dele. Mas, isso sim, trabalhando insanamente nesses 15 dias, não só as 8 horas típicas de trabalho. Mas a gente sonha com voz, às vezes, isso é bem comum. Mas esse LGBTfobia foi um dia que eu acordei, liguei a televisão e estava dando no Bom Dia Brasil que o STF ia votar a criminalização da LGBTfobia, um crime de racismo. E tinha histórias de várias pessoas. E teve uma mulher que chamou muito minha atenção. O filho dela foi morto, ele era um adolescente, ele foi morto espancado, e ele nunca disse pra ninguém que ele era gay, nem pra família. E ele foi morto simplesmente porque ele estava andando com gays. Os outros não foram mortos, ele foi morto. E isso configura o crime de LGBTfobia, mesmo ele não sendo, ou enfim, sendo e a gente nunca vai saber. E a história dela me tocou muito. E aí eu fui para a redação e falei com o meu chefe, o STF vai votar a criminalização da LGBTfobia daqui a 1 semana. Aí ele, eu tô sabendo, quarta-feira que vem, né? Aí eu, quarta-feira que vem. Aí ele, tá, mas o que você quer? Aí eu quero fazer um voz sobre isso. Aí ele, tá, mas falta 1 semana. Eu, a gente vai virar o episódio de 1 semana. E aí, nessa época, eu tava sem produtora, tava só eu e 2 estagiárias. E aí eu cheguei para as 2 estagiárias e falei assim, preciso da alma de vocês, posso?
E aí, as duas, que eram duas Biancas na época, e aí elas viraram e falaram assim, claro, o que é? Então, a proposta é essa, vamos virar um episódio inteiro do Vozes em 2 dias, porque os outros dias a gente precisa sonorizar. E elas olharam pra minha cara, regalaram os olhos assim, do tipo, isso não vai dar certo, vai ter que dar. Assim, tem que dar, a gente tem que gravar tudo, tem que fazer toda a pesquisa e a gente vai precisar se dividir. E aí eu fui atrás de personagens com uma Bianca, a outra foi atrás dos dados, a gente gravou tudo em 2 dias. E aí a gente passa por um outro processo, que é a transcrição de absolutamente todas as entrevistas. A gente transcreve tudo. Porque na hora de editar é muito mais fácil do que deixar aquela coisa assim, ah, não, aqui fulano falou de tal coisa, mas às vezes você quer aquela frase que o fulano falou, e aí você não sabe onde está. A gente transcreve absolutamente todo o áudio de todas as entrevistas. Então, assim, no episódio de desarmamento a gente teve 17 horas de material. Foram 17 horas transcritas, palavra por palavra. E aí, nesse episódio de LGBTfobia, a gente fez isso. E foi muito legal, assim, porque foi um episódio muito profundo e muito rápido de ser feito. Assim, foi assustadoramente rápido a forma como a gente montou tudo. E no dia 5, que era o dia que teria votação, a gente colocou no ar. E aí o STF adiou a votação. Ou seja, a gente correu à toa. Mas, enfim, a nossa proposta estava lá. A gente fez um sobre cleptomania, né, que é um transtorno mental reconhecido pela OMS e em que as pessoas furtam coisas. E conseguir essas histórias foi super difícil, mas a gente conseguiu várias histórias de cleptomania. Mas nesse episódio a gente usa um artifício diferente, que é o seguinte, a gente tinha 2 histórias que as pessoas não queriam gravar com a gente porque elas tinham vergonha de falar que elas eram cleptomaníacas. E aí a gente pediu para que elas escrevessem uma carta, cada uma, contando o que elas sentiam com aquilo, que pesar era ser um cleptomaníaco. E aí a gente pediu para 2 atores dublarem essas cartas. E foi muito legal, porque o homem, o que participa, que faz a dublagem do rapaz, é o Danilo, que faz um podcast chamado Contador de Histórias, que sim, ouçam, é brilhante em termos de sonorização, de roteiro, ele é impecável. E ele narra, e aí o rapaz que escreveu a história pra gente, depois ele falou assim, nossa, nem eu teria narrado tão bem a minha própria história. Porque ele foi maravilhoso na forma de falar, parecia eu falando em vários momentos sem nunca ter me visto e nem falado comigo. A gente teve esse de hiperconectividade e teve esse último de educação em presídios, que também é um grande xodó meu. Por quê? A gente queria fazer um episódio sobre educação, mas a gente sabe mas muita coisa já é dita sobre educação normalmente. E a gente achou que seria legal falar sobre como é a educação dentro do lugar que tem a responsabilidade de ressocializar pessoas. E a gente descobriu que ela praticamente não existe, né? Então a gente visitou alguns presídios de São Paulo, a gente passou o dia em 2 presídios, um feminino e um masculino, e lá a gente conversou com alguns presidiários. Só que a gente tinha uma premissa, que foi uma premissa meio Drauzio Varela, assim. A gente não quer saber que crimes eles cometeram. Por quê? Se eu soubesse que eu estaria diante de uma pessoa que cometeu um crime muito grave, provavelmente eu deixaria que o meu julgamento pessoal interferisse na entrevista. Então eu preferia não saber. E, curiosamente, no final das contas, a gente saiu de lá, marcando de voltar para a festa junina do presídio para comer a tapioca de um dos presos. Ele é um serial killer de mulheres. Famoso em São Paulo. E a gente não fez ideia. E assim, a gente saiu de lá, tipo, eu pedi pra tirarem as algemas dele, eu abracei, eu conversei, eu tava lado a lado, a gente tava brincando, se divertindo e tal, tá? E aí, quando ele saiu de lá, todo mundo falou pra mim, assim, na hora que eu pedi pra soltar, pra tirar as algemas dele, o policial olhou pra minha cara com uma cara meio, tipo, você tá ficando louca, né? Eu tiro a algema, não vou falar com ele, o algemado tem menor cabimento e tal. Aí ele tirou a algema, tinha eu e umas 2 meninas do meu lado, né, uma das estagiárias e a produtora, e ele não olhava pra gente, ele não, tipo, olhava no olho de jeito nenhum, assim. E eu falei, esse cara fez alguma coisa contra alguma mulher, certeza. Só que eu não fazia ideia do que era. E quando a gente saiu de lá, eu joguei o nome dele no Google e descobri que ele tinha assassinado 5 mulheres e, tipo, esquartejava os corpos, botava em malas, escondia as malas e tudo mais. O cara é pai de menina. E, assim, foi uma história que me deixou muito chocada e mexeu bastante comigo também, porque eu saí de lá tendo empatia
por uma pessoa que talvez numa situação que eu soubesse que tinha acontecido eu não teria. Então a gente conta como é que foi essa experiência também. A gente conversou, além dele, com um rapaz que assassinou um cara que estava se masturbando na frente da mulher dele, e tipo, há muitos e muitos e muitos anos, e hoje ele é pastor dentro do presídio. Todos eles estudavam, a gente assistiu uma das aulas deles, era aula de matemática no dia, inclusive, foi super legal de acompanhar. E no presídio feminino, a gente conta a história de uma mulher que chegou a cursar a faculdade. Ela entrou na faculdade, ela se alfabetizou, ela fez tudo dentro do presídio, inclusive a faculdade dela. Ela deve estar, se eu não me engano, saindo daqui a 2 anos, já com o diploma na mão. E a gente vai contando que diferença quem recebe educação tem de quem não recebe educação, em que lugar a gente está no Brasil. E aí, coincidentemente, na época da redação, um outro repórter, o Guilherme Bausa, estava fazendo uma matéria de como a cultura influencia a ressocialização de presos. E a gente juntou todo esse material. Ele foi focando na parte de cultura e eu fui focando no ensinamento básico dentro dos presídios. E aí, só para voltar ao episódio de LGBTfobia, foi o que trouxe pra gente o nosso maior prêmio, o nosso maior reconhecimento, que foi o Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que acho que até hoje a ficha não caiu pra gente, que ganhou esse prêmio. Foi um baita reconhecimento por um episódio que foi feito, assim, de caixa, desesperadamente, com noite sem dormir, e aí veio esse reconhecimento de ganhar o maior prêmio de direitos humanos do Brasil em jornalismo. Foi super legal. E aí vocês conseguem ver quem são as pessoas que trabalham efetivamente no Voz. A de Listrada é a Isabela Ares, a nossa estagiária. A de Saia Rosa é a Isa Medeiros, que era a nossa produtora, agora ela está na produção de Sardenberg na rádio. A Carol, eu, a Laerte, que foi quem nos deu o prazer de entregar o prêmio. O Lucas, e aí agora, peraí que eu não consigo ver porque a câmera tá... a Bianca Vendramini, que foi uma das estagiárias que participou desse episódio, e o Luiz Nascimento, que é um dos nossos editores. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu passar para as próximas partes? Tá indo bem, não tá indo rápido? Tá maravilhoso. Tá de boa, tá de Tá boa. ótimo. Tá bom, então. Bom, e aí eu acabei acelerando um pouco, mas depois que a gente define o tema, a gente vai planejar como é que a gente faz. Essa pessoa aqui do lado é a Érica. Isso era para ser um GIF, não sei se vai funcionar. Ah, vai. Ela é assim, fofa, sempre. E ela é hoje quem encontra as nossas histórias, marca as nossas entrevistas, arruma toda a logística, porque eu sou uma pessoa extremamente caótica. Então eu tenho a possibilidade de marcar 3, 4 entrevistas para o mesmo horário. E então é ela que cuida de toda essa parte da agenda. E a gente brinca que ela é super a pessoa, assim, que vai organizar a casinha e eu vou ser a pessoa que vai fazer o caos que ela vai organizar, coitada. Mas ela é maravilhosa. A Érica também sai com várias ideias, assim, fora da caixa pra gente fazer. Fora que ela é dona de uma voz super delícia que vocês vão ouvir na próxima temporada. E, então a gente elabora essa pauta, define os personagens. E aí, assim, sempre perguntam pra gente como vocês escolhem os personagens. Eu vou trazer o exemplo do que a gente vai fazer agora, vocês vão saber antes de todo mundo. Que é o do episódio de isolamento que a gente está fazendo com base no coronavírus, né? A gente pensou o seguinte, a gente está vivendo um período de pandemia e a gente tem alguns lugares do mundo que foram os principais lugares onde as coisas estouraram, que viraram os epicentros da pandemia. Então, o que a gente pensou? Vamos atrás de brasileiros nos epicentros da epidemia. Então, a gente conseguiu um brasileiro em Wuhan, a gente conseguiu um brasileiro, algumas brasileiras, na verdade, em Madrid, brasileiro na Itália, brasileiro na França, brasileiro nos Estados Unidos. E brasileiro no Brasil, né? Para contar como é que é aqui. E aí, qual era a nossa ideia? Nesse episódio, os personagens não serão as pessoas, serão os países. E os países terão as histórias contadas através das histórias das pessoas. Então, a gente está recriando o mercado de animais onde, teoricamente, o coronavírus teria começado, em áudio. Então, assim, o Claudinho está há semanas trabalhando nisso. De como é que a gente vai recriar um lugar onde a gente nunca esteve. Só com orientação de quem já foi lá. E a gente está desenvolvendo todos os sons, assim, tipo, se ele precisa do som de um cachorro latindo, eu pego a minha cachorra latindo em casa, eu mando para ele, e ele muda a frequência para colocar e criar todo esse ambiente.
a gente está recriando as principais vias de Madrid e como elas foram perdendo o som nesses dias. A gente está recriando o áudio do hospital em Nova York, do principal hospital em Nova York, que é onde a nossa personagem trabalha, e como tudo tem sido caótico, de todas as sirenes soando ao mesmo tempo, de pessoas morrendo ao mesmo tempo. E a gente está recriando os ambientes de Paris e os ambientes da Itália. Na Itália, a gente conseguiu um brasileiro que ele não pode ficar em casa. Então, eles põem todos os dias a família dele ao risco de pegar o coronavírus, porque o trabalho dele é essencial. Em Paris, a gente tem uma menina... Nem todas essas entrevistas foram gravadas, tá? Então, assim, pode ser que isso sofra alguma alteração até o dia que vocês vão ouvir. Mas em Paris, a gente tem uma menina que teve coronavírus e se tratou sozinha, porque ela estava completamente sozinha em Paris. E ela não contou pra ninguém no Brasil, porque ela não queria preocupar a mãe. E ela conta pra gente como é que foi esses dias, esses 14 dias em quarentena, completamente isolada, sem ter com quem ajudasse ela com nada, e achando que ia morrer a qualquer momento. Enfim, aí a gente tem aqui no Brasil, a gente conseguiu um morador de periferia, porque a gente sempre tenta trazer esse olhar múltiplo, né, como eu tinha falado. A gente já tinha várias visões diferentes, de hierarquias diferentes, médicos, enfermeiros, pessoas que têm de outra classe social, pessoas de classes mais altas, mais baixas, para poder conseguir trazer essa visão. E aqui no Brasil a gente conseguiu um morador de uma comunidade aqui da Zona Sul de São Paulo, e ele conta pra gente como é que é ter que passar pelo isolamento sem ter nem água em casa para manter higiene. Então a gente vai conversar com ele amanhã, inclusive. E, enfim, e a gente vai montar todo esse cenário a partir dos países. Então as histórias vão contar quem são os países nessa pandemia. E aí a gente tem um outro plus, que é quando a gente elabora a pauta e define quem vão ser esses personagens, a gente faz um trabalho de pesquisa muito grande. Então a gente lê vários livros em tempo recorde. Né? Eu li 2 livros essa semana para poder fazer o Vozes, 2 livros sobre a gripe espanhola, porque a gente vai fazer alguns comparativos com a gripe espanhola. Então, e aí hoje a gente passou, eu e a Érica, a gente teve uma entrevista que durou 2h30 para entender tudo o que aconteceu na gripe espanhola, tudo o que aconteceu em outras pandemias e agora. O que a gente está vivendo, o que tem diferente, para a gente conseguir montar tudo isso. Então, nessa definição de personagem, a gente sabia que a gente precisava trabalhar os epicentros. Então, a gente foi atrás dos países para encontrar os brasileiros nesses países. E aí, assim, as histórias vão surpreendendo a gente também. É óbvio que tem várias vezes que a gente faz a entrevista e a gente fala assim, nossa, vai ser maravilhoso. Não é tão bom. Depois a gente corta, a gente tira. Isso acontece, assim, de precisar cortar personagem. Tem histórias que são incríveis e que as pessoas nunca ouviram porque elas não cabiam mais dentro do episódio. E tudo bem também, a gente já aprendeu a sofrer um pouco menos com isso. Mas ainda é super sofrido, porque às vezes a gente faz episódios que durariam 2 horas. E aí o Luiz vai dar um surto e corta tudo para transformar em 1 hora só, que é o nosso máximo. E aí depois disso, dessa definição de personagens, a gente cria os cenários, onde vão acontecer as entrevistas, porque isso faz toda a diferença. Né? No episódio de Caminhoneiros, por exemplo, a gente vai andar de caminhão. Então, a gente foi passear na boleia do caminhão, a gente quase caiu janela fora do caminhão, que a janela era muito alta pra gente, e nós estávamos sem cinto atrás do caminhão, assim, quase caindo, foi uma confusão só. Mas foi ótimo, foi super divertido, e a gente conta isso com o áudio daquele momento. Que às vezes estoura, às vezes fica horroroso, sim, a gente dá um jeito. Sempre funciona. E aí a Érica faz esse trabalho, então, de organizar a logística, assim, das nossas agendas, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, e todo esse cronograma da criação dos episódios, ela cuida. Então, ela que tá puxando sempre a orelha minha, do Claudinho, a dos meninos, pra, ó, tem que entregar, porque senão não vai sair. E se deixar também, a gente fica trabalhando em cima do mesmo material por muito tempo. Essa primeira foto aqui foi de um casal que participou com a gente do episódio de compulsão sexual. Ela era compulsiva por sexo, ele não. E aí ele conta como é que foi. E essa é a Alessandra, né, que eu já tinha mostrado pra vocês. A gente entrou no caminhão dela e ela trata o caminhão como se fosse, tipo, a casa dela, assim. Tinha até atrás de mim, tinha um varal, assim, com calcinha pendurada, sabe? Porque ela passa a vida no caminhão, maravilhoso. Bom, e aí saímos das entrevistas. Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Claro. Desculpa interromper, só que eu vi que você ia mudar de assunto. Você estava falando de como vocês escolhem os personagens.
Mas aí você mencionou que quando vocês fizeram o da educação nas prisões, que vocês não sabiam o crime dessas pessoas. Como vocês escolheram esses personagens, então? Esse foi bem diferente, porque a gente não podia ter contato com essas pessoas. Então, a gente entrou em contato com a Secretaria de Assistência Penitenciária e falou para eles o seguinte: a gente precisa de pessoas que estão estudando dentro dos presídios. Quem são essas pessoas? O que elas fizeram? Sim, a gente precisa que elas saibam falar bem, porque a gente tem áudio, mas elas não precisam ser, tipo, sei lá, o crime mais tranquilo, sabe? Pode ser qualquer coisa. E aí eles selecionaram várias histórias, assim, a gente entrevistou naquele dia, mais ou menos, se não me foge a memória, foram umas 7 diferentes. E aí a gente selecionou os nossos 4 personagens dentro dessas histórias. Porque a gente não podia ter acesso a todos eles. Tanto que teve uma hora até que a gente queria visitar as celas, porque um deles fala que as celas eram cheias de rato e tal, e não permitiram que a gente entrasse, porque a gente não podia ter acesso, porque era uma prisão masculina. E eram só mulheres que estavam fazendo a pauta e não deixaram a gente entrar. E deu uma bafafá no dia, porque eu estava revoltadíssima com isso, mas enfim, a gente não pôde entrar. Mas a gente passou por todo o esquema de segurança e tal, até o raio-x inteiro, eles conseguiam saber, tipo, se a gente tinha tomado café da manhã ou não, antes de entrar no presídio. Então aconteceu isso, a gente não tinha controle sobre essa narrativa, o que foi muito assustador no início, mas ao mesmo tempo, a gente precisava de pessoas que estavam estudando dentro do presídio. Se elas estivessem estudando, elas teriam o que falar pra gente. E aí as histórias delas, assim, calhou de serem histórias incríveis, com, assim, infâncias devastadoras, muita coisa que explicava o caminho que a gente estava construindo e muita coisa que explicava os dados também que a gente tem no Brasil a partir das histórias deles. Então foi, eu acho que o único caso em que isso aconteceu, que a gente não tinha controle da narrativa, assim. E aí a gente deixou para ver o que ia acontecer. A gente marcou, a gente tinha ideia, marcamos, fomos, ouvimos as histórias, e assim, quando você tá ouvindo, você sabe quem vai servir e quem não vai servir. Mas a gente ouvia as histórias e ficava assim, tipo, tá, tudo bem, vamos ver, essa história foi boa. Aí vinha outra, essa aqui não é tão boa, essa aqui não é tão boa, mas se tiver uma boa, a gente já consegue fazer alguma coisa a partir dali. E aí a nossa segunda opção era, se essas histórias não fossem boas, a gente ia partir para ex-presidiários, que aí a gente tinha total controle da narrativa, a gente poderia conversar com eles e entender como foi a experiência antes. Mas a gente queria saber como era estar dentro de um presídio também. Então a gente tem o som dos portões fechando, dos cadeados e tudo mais. E acabou dando super certo. Mas a gente sabia que era assim, é um plano A, mas a gente pode ter que recorrer ao B, ao C, ao D, ao E. Bom, e aí depois que a gente faz essas entrevistas, a gente vai para essa decupagem, para transcrição, e a gente edita as melhores sonoras, já separa tudo em uma pasta, todas as histórias, todas as sonoras de quem a gente vai querer, e a gente passa para dar vida pro roteiro do Vozes, que geralmente foi o que eu falei para vocês, dá mais ou menos aí uma... Posso só fazer um parênteses? Eu não sei se todo mundo sabe o que é uma sonora, parece meio óbvio pra gente, mas só né, dar esse contexto para a turma. As sonoras são os áudios, né, das entrevistas, a gente corta para ser a fala daquele personagem, daquele especialista. Então, a gente pega o áudio bruto e a gente vai cortar exatamente o momento da fala que a gente quer. E isso vai ser a nossa sonora. Vai ser o momento em que esse personagem vai entrar. Os áudios que vocês ouviram antes são as sonoras dos nossos personagens. E aí a gente vai para essa parte de dar vida pro roteiro do Vozes, que funciona mais ou menos assim nessa bagunça. O roteiro nunca é escrito a uma mão só, quer dizer, né, a duas. Nunca escrevo sozinha, é muito raro isso acontecer. Acho que, sei lá, teve 2 episódios em que eu escrevi sozinha. 99,9% das vezes ele é escrito a, tipo, 4 pessoas, às vezes 5, e como que a gente faz isso funcionar? É muito engraçado, porque tá vendo esse papel que tem aqui? Isso aqui é a decupagem, a transcrição de uma das entrevistas que a gente fez. Se eu não me engano, esse episódio era de transtorno de imagem. E aí, nesse computador aqui que tá a CBN, era a Bianca, que é a estagiária, aqui de unha preta, a Isabela. Se ela ver essa foto, inclusive, ela vai me matar por causa da unha dela. E aqui no outro computador sou eu. E aí, tá vendo esse negocinho azulzinho que eu tô editando aqui no computador? Isso é a sonora, que eu tava cortando na hora.
E aí, como é que a gente faz? A gente separa todos os personagens, sempre a abertura, o fim e a conexão entre os personagens sou eu que faço. Mas os personagens a gente escreve de forma separada. Então, por exemplo, a Bianca estava escrevendo um personagem, uma história diferente, a Isabela estava escrevendo outra, eu estava escrevendo outra. E aí, depois que a gente termina de escrever todas as histórias, eu sento e eu vou juntar todo mundo, vou costurar todos eles. Mas antes disso, a gente faz como se fosse um esboço do roteiro. E aí a gente pega, por exemplo, do personagem X, o que é o mais relevante? Ele falou que o mais relevante para ele era, sei lá, nesse transtorno de imagem, são pessoas que não conseguem enxergar o corpo delas como ele de fato é. Elas sempre enxergam pior. Então, a gente tinha vários personagens com várias histórias, assim, super tristes, super difíceis. E aí a gente pegava, tipo, dessa personagem aqui, ela fala que ela teve anorexia e ela tinha essa dificuldade com o corpo. Então, a gente vai trabalhar esse ponto. No outro, o fator psicológico pesou muito e ela tentou se matar. Então, a gente vai trabalhar esse ponto. No outro, ele não conseguia parar de comer. Então, ele desenvolveu uma compulsão alimentar a partir do transtorno. Mesmo se olhando no espelho e se vendo super, super gordo e sendo magrinho. Mas não parava de comer. Então, a gente ia pegando isso. Cada um tem um ponto-chave do assunto, um tópico do que a gente quer abordar. Sempre isso sobressai em algum personagem, o assunto principal dele. E aí, cada um escreve isso e depois eu vou ligando essas histórias com o que elas têm em comum. Então, esse esqueleto geralmente é uma folha, tipo, ofício, e a gente vai listando, assim, por onde a gente começa? A gente começa apresentando o assunto. Tá, da apresentação do assunto, sei lá, entra o primeiro especialista, depois o especialista vem fulano, ciclano, beltrano, nanana, e a gente amarra. E aí, a partir dali, a gente vai criando a forma de narrar essa história. Então, a gente vai criando os artifícios de narrativa, se a gente vai mudar a voz de apresentador ou não. Em alguns casos, a Isa entrava muito como apresentadora comigo. Então, quando a gente precisava ter essa mudança, assim, descanso da minha voz, ela entrava, e aí, quando eu precisava descansar da voz dela, eu entrava. E no episódio de adoção, a gente fez um negócio que foi a primeira vez que a gente tentou fazer isso e deu super certo. Que eram 3 apresentadores. Eu, a Isabela e um repórter lá da rádio, que foi quem sugeriu o tema pra gente. E aí, qual era a questão? Era um episódio que a gente trabalhava adoção tardia, a mãe que entregava o filho para adoção, e a gente tinha o panorama da adoção no Brasil, que era toda aquela parte de dados e como é que é trabalhado isso no Brasil, a burocracia e tal. São 3 assuntos completamente diferentes, são 3 capítulos completamente diferentes. A gente tinha um menino que estava para completar 18 anos e que ia precisar deixar o abrigo de um dia para o outro. A gente tinha uma mãe que tinha entregado o filho para adoção e um filho que tinha sido entregue à adoção. E a gente tinha uma série de outros personagens que tinham adotado pessoas que já eram mais velhas, que era o caso do seu Ademir e tal. Então, a gente dividiu em 3 capítulos. E aí, logo na introdução, a gente deixa bem marcado. Eu apresento o panorama geral, a Isabela vem contar a história da mãe que entrega o filho e do filho que é entregue. E o Guilherme Dogo vem contar a história, o drama do menino que ia ter que deixar o abrigo assim que completasse 18 anos. Então, você sabe exatamente quando começa o episódio que quando eu estiver falando é aquele capítulo. Quando a Isa entrar, é outro capítulo. Quando o Guilherme entrar, é um outro capítulo. E a gente conseguiu amarrar isso em 3 vozes e pra gente foi, assim, brilhante, porque a gente nunca imaginou que fosse dar certo. Mas deu super certo, ficou super clara essa divisão, como se fossem realmente quebras de roteiro e no final todas elas se uniam. E aí, esse episódio tem uma coisa super bonitinha, que no final dele tem uma historinha de 2 índios que viam crianças caídas no mar e iam salvar elas toda hora. E foi uma história que eu achei um dia depois de finalizar o roteiro. Eu terminei, a gente entregou o roteiro, tava com a edição, e aí eu ouvi essa história num outro podcast. E eu falei assim, putz, essa história encerra perfeitamente, ela é a grande reflexão, ela é a grande sacada do episódio, eu preciso botar essa história agora. E aí eu peguei o roteiro de volta, a gente incluiu a história e encerrou o episódio. Então isso acontece com muita frequência, de alterar o caminho do roteiro também. Mas ele começa aí, são muitas mãos, muita coisa funcionando, às vezes a gente está escrevendo juntos no mesmo documento, que é para ter minimamente um raciocínio mais linear. Mas é super difícil mesmo. Ele parece difícil, ele é super difícil mesmo de coordenar.
mas dá super certo. Uma vez que a gente consegue achar o tom, vai super certo. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental para mim no Vozes, que é o entrosamento da equipe. São várias pessoas que escrevem basicamente para uma pessoa falar. Então, elas precisam escrever como eu falaria e não como elas falariam. E o entrosamento da equipe é tão bom que as pessoas às vezes escrevem exatamente como eu contaria aquele pedaço da história, sabe? E às vezes eu não preciso nem mexer. Assim, a gente se conhece muito bem a ponto disso, de virar para o outro e falar assim, não, você jamais usaria essa expressão, tira. Você falaria de tal jeito. E aí a gente troca para caber exatamente como cada um contaria a história, porque cada um, né, uma pessoa diferente. Então, quando a Erika narra, por exemplo, tem o jeito da Erika falar. Ela é muito mais doce do que eu, muito mais fofa do que eu. Então, na hora que ela entra sempre com esse tom, com essa coisa mais açucarada, mais gostosa de ouvir e tal. Então, ela sempre tem essa brincadeira. Tipo, a gente tem até uma brincadeira no episódio de Caminhoneiros, que é eles chamam as mulheres dos caminhoneiros de cristais. E aí, a Alessandra, como ela é caminhoneira e ela é mulher de um caminhoneiro, ela é uma cristal. E aí tem o memezinho do cristal sem defeitos, né? E aí eu tô narrando a história e tal, e no meio da história a Erika, tipo, puxa o microfone no meio da minha gravação e fala assim, a Alessandra é um cristal sem defeitos, maravilhosa e tal. Porque é o jeito dela falar. E isso entrou na narrativa. Porque ficou super legal, foi super natural, super espontâneo. E fez parte da narrativa também. Então a gente se dá essa oportunidade de criar até na hora que a gente tá gravando. E em alguns casos, principalmente no início, que eu tinha muita dificuldade, porque a locução de um podcast de narrativo, né, ele é muito diferente da locução de uma reportagem. Na reportagem a gente é duro, a gente é muito mais sisudo e tal. E no podcast ele é muito mais fluido. Eu preciso estar conversando com quem está me ouvindo. E é uma pessoa por vez, né? A gente sempre fala com um ouvinte por vez. Então, eu lembro que nas primeiras gravações ficava muito ruim. Porque claramente eu estava lendo o que eu estava escrevendo. E aí, na época, a gente tinha um editor que era o Carlos Aros, hoje ele é da Jovem Pan. Ele me fez pegar página por página, eu ia lendo o off, eu tinha que entender o off que eu escrevi, meio que dar uma memorizada nele, tirar o papel da minha frente e contar. E só para gravar esse episódio, eu demorei mais de 8 horas. Porque eu não conseguia lembrar de tudo. Então, fiquei, sim, meu dia inteiro de trabalho gravando um episódio. Em geral, a gente leva hoje umas 3 horas para gravar o episódio completo. Porque a gente faz a separação de off por off. Então, cada off é um arquivo de áudio diferente. Então, quando vocês ouvirem, assim, a gente nunca gravou numa tacada só. É sempre, tipo, off por off, separadinho. Para o Claudinho conseguir montar sem dificuldade. E aí a gente termina o roteiro, vai para a mão dos editores. Isso aí já é o Luiz já avaliando e cortando absolutamente tudo. Esse episódio, se eu não me engano, é o de Fé, que perdeu umas 6 páginas no caminho. Assim, eu chorei muito nesse dia, porque eu tava chateada com os cortes que ele fez. E aí a gente, enfim, terminou tudo isso, a gente vai pra gravação. E da gravação, a gente vai para esse momento, que é o da sonorização. E sim, a gente sonoriza exatamente assim. Eu fico sentada no chão, às vezes deitada no chão, com todos esses papéis. Esses papéis todos são um roteiro de um episódio. E esse é o Claudinho, que, sim, ele parece o Jaiminho do Chaves, a gente sabe disso, ele sabe disso também, e ele adora isso, inclusive. E aí ele faz a mágica dele toda nessa salinha. Então, eu acompanho toda a edição final, toda a finalização do Vozes, e que ele brinca que eu tenho um ouvido muito chato, assim. Vocês que querem trabalhar com áudio, querem fazer podcasts, assim, eu acho que tem uma característica que é fundamental. O ouvido de vocês precisa ser muito bem apurado. Porque, assim, não pode passar nada errado. E vocês vão perceber isso, assim, que depois quando vocês começarem a trabalhar muito com áudio, qualquer coisa que vocês possam ouvir, vocês vão ficar assim, isso não funcionou não, hein? Esse corte aqui ficou bem feio, ficou bem brusco e tal. Você começa a pegar umas sutilezas muito grandes, inclusive de outros podcasts também. E isso é muito legal de perceber. E aí eu sou super chata com isso no Voz. Assim, vão passar algumas falhas. Algumas eu fui obrigada a aceitar por circunstâncias do caminho. Mas eu sou super cri-cri com isso. Assim. Então eu sempre pego, tipo, a baba do personagem que fica lá no... Nossa, me dá pavor. Aí a gente corta tudo, limpa todas elas. Áudio por áudio, sonora por sonora.
tem todo esse trabalho que sou eu e a Erika que fazemos. A gente limpa todos eles, entrega para o Claudinho, ele equaliza tudo e depois da equalização a gente vai para essa montagem na sonorização. Aí eu passo aí o dia com ele, assim, deitada no chão, com tudo espalhado, e a gente corta, vê o que não cabe. Às vezes a gente tem certeza que uma das sonoras ficou incrível e na hora que a gente vai ouvir ela tá super chata. E a gente corta, tira metade, cola com outro pedaço, isso acontece com frequência também. E aí tem Só acrescentando um pouquinho, Gabi, essa história de na hora que você gravou parece que ficou incrível e depois você vai ouvir e percebe que não era bem isso, tem muito a ver com o conteúdo, né? Na hora que a gente está produzindo alguma coisa, a gente não está notando como a pessoa está falando, às vezes ela está gaguejando, a gente nem nota, na hora que a gente está ouvindo ela falar, porque a gente está ali realmente envolto naquela narrativa. Eu também passo por isso, às vezes eu falo, poxa, mas ficou ótimo. Aí a gente vai ouvir, tá terrível a entrevista, porque a pessoa não fala bem, mas na hora ela te seduziu porque o conteúdo é muito bom. E aí como traduzir isso é uma missão, né? Às vezes. Você tem uma soma, né, no encontro com a pessoa, assim. Você tem a forma como ela te olha, a forma como vocês interagem, o que acontece antes, o que acontece depois da entrevista, tudo isso conta muito pro resultado. Porque a gente tem de impressão da pessoa, né? Mas quando você vai ficar só com áudio, se a voz da pessoa for chata, esquece que você não vai conseguir. Tanto que uma das críticas que a gente recebeu até lá na avaliação da Apple Podcasts é o meu sotaque. A pessoa fala, não dá pra ouvir o sotaque dessa menina, é insuportável. Agora, okay. aí eu já acho que é algo que nós já superamos, né? Porque eu fiz locução faz uns 20 anos... E a Valquíria Britt, que é a locutora da Alfa, que está nesse horário no ar, está há 20 anos lá na Alfa, ela sofreu um preconceito absurdo no Senac. Absurdo, porque ela tinha um leve sotaque, porque ela nasceu na Bahia. Né? Mas é que nem o seu, não faz a menor diferença. Então acho que assim, a gente já evoluiu, né? A gente está num mundo globalizado. Então quando eu ouço isso, eu fico chocado. Né? Porque eu acho muito legal que o rádio hoje tem justamente essa liberdade que há 20 anos não tinha. Em São Paulo era só locutor de São Paulo. Na Bahia tal, era uma marca e criava uma identidade tal. Ter essa pluralidade hoje eu acho que é um avanço imenso. E acho que é um benefício ter as vozes diversas. Eu bastante com isso quando eu cheguei aqui em São Paulo. Inclusive, eu faço ancoragem na CBN também, né? No fim de semana, às vezes eu substituo algum âncora que, enfim, faltou. E, sim, é quase certeza que na minha primeira entrada naquele programa, algum ouvinte vai reclamar do meu sotaque. Isso no início, então, era muito comum. Hoje em dia as pessoas já estão um pouco mais acostumadas. Mas no início era muito comum, assim. Me deixa muito triste isso. Pra mim também, foi muito difícil, assim, conseguir lidar com isso, porque tem aquela coisa, né? Tipo, eu já tive a voz criticada lá atrás, e aí quando você trabalha o timbre da voz, você trabalha a forma como você vai deixar a sua voz, vai impostar a sua voz e tudo mais. E depois de você passar pelo problema do sotaque, é uma coisa que tanto que no início eu neutralizava o meu sotaque no Vozes. E aí chegou o Carlos Aros virou pra mim uma vez e falou assim, cara, não dá, você não fala porta, não adianta, assim, você fala porta e assim, tem que sair porta, senão não vai sair. Vai soar falso. Porque, né, no Senac, quando eu fiz curso, se tinha como discurso que em São Paulo ninguém tem sotaque. Não, porque isso. era pro Brasil a referência, né? Quer dizer, paulistano não tem sotaque. Né? Absurdo. Mas assim, eu tive essa dificuldade de quebrar essa barreira e entender que assim, cara, meu sotaque é esse e vai ser assim. Se as pessoas gostarem, legal. Se as pessoas não gostarem, tudo bem. E eu lembro que quando eu vi essa primeira crítica lá, toda vez que eu entro, eu vejo, eu acho graça agora. Mas no início eu, tipo, ficava arrasada. Tinha vontade de achar o contato da pessoa e mandar mensagem pra ela e perguntar por quê. Mas hoje em dia isso é algo superado pra mim. E tem gente que gosta justamente disso, do fato de ter outro sotaque. A Isa, por exemplo, tem um sotaque super carregado de São Bernardo, né? A Isa fala São Bernardo mesmo. Então, assim, pra gente também foi um baita desafio, porque eram 2 sotaques muito diferentes, que precisavam ficar harmônicos. E assim, o nosso entrosamento também, pessoalmente, assim, foi o que facilitou o caminho da narrativa. E de entender que, assim, o Vozes é justamente um programa que abraça as pessoas. Então, se a gente não abraça os nossos próprios sotaques, esquece que a gente já errou a nossa prerrogativa, sabe? Não dá.
Então, foi aí que a gente começou a se aceitar também e ser mais empático com a gente, sabe? E entender que tudo bem. Tem algumas frases que no carioquês, assim, parece que, né, você tá chiando e saindo de órbita, né? Que fica lá, acontece. E aí a gente dá uma mudada na frase para deixar uma forma mais gostosa de ouvir. Mas, assim, ignorar o sotaque, não mais, porque a gente já percebeu que não tem o menor cabimento de fazer. E, enfim, aí o Claudinho é apaixonado pelo sotaque de carioca, e ele fala que o que ele mais gosta de ouvir no Voz é isso. E aí, assim, a gente tem hoje, cada vez mais, a gente vai buscando pessoas de outros lugares, de outros estados, com outros sotaques, para tentar deixar tudo muito mais plural, né? E abraçar cada vez mais isso e fazer com que as pessoas se acostumem também, que a gente vive num país que tem múltiplos sotaques. Enfim, aí a gente vai para essa parte de edição, né? O Claudinho faz toda essa imersão do Vozes, conduz todo mundo pela narrativa. Quando a gente termina um episódio, a gente já não aguenta mais ouvi-lo. E aí a gente faz uso dos nossos amigos, dos nossos namorados, maridos e afins, para que eles possam absorver as histórias, porque chega um momento que a gente também ganha ranço de tudo, assim. A gente já consegue falando as falas junto com os personagens. E isso acontece também no roteiro. Eu tô parada com um roteiro sobre educação sexual tem 1 mês e meio. Porque eu não aguento mais olhar para aquilo. E aí eu parei, tá, sei lá, acho que tá na página 16, eu acho, tipo, caminhando pro final. Mas eu parei porque eu não aguentava mais e eu tava vendo que quando você começa a escrever e você já não aguenta mais conteúdo, você já começa a escrever de qualquer jeito para se livrar. E aí fica muito ruim, né? Então a gente para e volta nele em outro momento. Tudo bem, isso acontece. E aí agora a gente tá trabalhando nesse de isolamento, que tá super legal, a gente tá super animado para ver ele pronto logo. Porque tá dando muito trabalho para fazer. A gente tá ficando acordado em turnos diferentes para conseguir falar com as pessoas na China, na Espanha e tal, então tá dando muito trabalho, tá sendo muito legal de fazer. E aí, enfim, a gente vai pra essa coisa que já não é mais verdade. A gente não faz mais, a gente faz em 10 dias quando é muito necessário, mas se a gente puder fugir e dar uma prolongada, a gente sempre tenta, porque quanto mais tempo a gente tem, mais gostoso fica o episódio, né? Para as pessoas ouvirem. E aí a gente tem esse outro lado do Vozes, que é o debate. Aqui do do meu lado esquerdo, acho que para vocês, não sei como é que acho que eu tava direito, que é na livraria também, a gente faz alguns debates ao vivo na livraria. Esse foi a nossa comemoração de 1 milhão de downloads, que a gente bateu em 7 meses com Vozes no Ar. A gente bateu esse grande número. A gente estava com 500 mil ouvintes e 1 milhão de downloads. E aí a gente fez uma conversa, um grande debate sobre o poder da empatia, que é a premissa toda do Vozes, né? Então a gente levou a Tati Fukamati, que é uma neurocientista que estuda empatia, o Jaime Ribeiro, ele também tem alguns livros sobre empatia em empresas, e o monge, o Satyanata, que é maravilhoso, incrível, melhor pessoa do mundo para falar sobre esse assunto. E foi muito legal, porque ele fez uma meditação com a gente também lá, então foi muito divertido de fazer. E aqui do lado tem a primeira versão do Voz em Debate. Antes ele era assim. A gente desenhava no vidro do estúdio para ter um cenário mais bonitinho, para ter uma coisa mais arrumadinha e tal, e levava os convidados para lá. E aí depois a gente desistiu desse formato e agora a gente faz no formato da rádio mesmo. A gente deixa exposto o estúdio e o que acontece dentro do estúdio. E quando a gente vai para a rua, é como na livraria. E aí o objetivo desse debate é sempre pegar pontos que ficaram soltos do episódio, que a gente não conseguiu abordar no episódio, e deixar 2 especialistas explicarem isso, se aprofundarem nisso e tirarem as dúvidas dos ouvintes que possam vir a ter ainda sobre aquele tema. Então é uma forma de trabalhar o tema em outra linguagem também. E aí, enfim, são 44 episódios já que a gente tem, entre debates e histórias, né? Então são 22 histórias e 22 debates. E a gente tem um episódio que foi o 23º, que foi o nosso episódio de aniversário, que foi isso, o Vozes Não Mostra, que a gente vai contando vários bastidores, tipo o episódio de fé, que eu só consegui ouvir escutando o Padre Marcelo, porque eu precisava de uma inspiração para poder escrever o episódio, então eu ficava escutando o Padre Marcelo o dia inteiro. E quando as meninas descobriram, elas acharam uma graça, elas fizeram questão de contar isso para todo mundo. Mas aí a gente conta alguns bastidores, assim, como é que foi que cada um chegou no Vozes, como é que a gente
virou uma grande família, como é que a gente trabalha junto e quais são as nossas maiores dificuldades, assim, de produção, enfim, o que já aconteceu que a gente não esperava que acontecesse. Teve uma situação que foi a Isabela Ares, a nossa estagiária. A Bianca vira para ela e fala assim, pergunta para fulana, que era uma personagem, e qual é o nome do cachorro dela. E aí ela entendeu que era a especialista. E que a outra Bianca falou o nome errado da pessoa. Ela falou o nome da especialista ao invés do nome da personagem, mas ela queria o nome do cachorro da personagem, que latia no fundo do áudio. E aí a Isabela vira para a especialista, vira para ela e fala o seguinte, então, fulana, qual é o nome do seu cachorro? E a mulher fica tipo, tá, o nome do meu cachorro é esse, são 2 cachorros e tal. Mas ela não perguntou por quê. E aí a Isa vira pra Bianca e fala assim, o nome do cachorro da fulana é esse. Aí ela, mentira que você ligou pra especialista, a mulher PhD em uma porrada de coisa pra perguntar o nome do cachorro dela. E eu tava perguntando o nome do cachorro da menina que participa do episódio, sabe? Nada a ver com nada. Aí ela falou assim, cara, e agora? Aí elas vieram me contar, rindo. E eu olhei pra cara dela e falei assim, Jesus, gente, vocês vão achar que a gente é louca. E aí a especialista me mandou mensagem assim, por que meu cachorro vai participar do episódio? E aí eu tive que explicar pra ela que, na verdade, foi uma grande confusão que a gente fez e tudo mais. Mas, assim, aí a gente vai contando todos esses bastidores, assim, as dificuldades, os momentos que a gente não segurou o choro. Em algumas entrevistas isso acontece. Embora a gente tente manter, né, a distância do entrevistado. E, sim, de todos os percalços que aconteceram, das vezes que a gente caiu em grandes ciladas, a gente vai contando tudo lá. É super gostoso de ouvir. E aí tem vários erros de gravação também, que o Claudinho coloca. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa falar que não falei? Não? Pessoal? Eu acho muito legal. Eu quero ouvir seu podcast inteiro agora. Eu toda. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguma observação? Não, eu só queria perguntar qual é, na sua perspectiva, a maior diferença que tem, porque você estava no rádio antes e agora está em podcasts, né, nesse formato. Tipo, na sua perspectiva, tem alguma diferença muito forte que... Tem, muita. Assim, para mim, eu acho que a principal diferença é a linguagem e o formato. Por mais que a gente tenha hoje no Brasil um cenário de podcast muito de mesa redonda, muito parecido de entrevistas, muito parecido com os programas de rádio, de certa forma, o jeito de fazer é outro. Acho que no podcast você tem um tempo maior para você trabalhar aquela pauta, trabalhar aquela conversa. Não tem esse desespero pelo ao vivo. O ao vivo faz a gente ficar completamente insano. E eu sou uma Gabriela no podcast e uma Gabriela no ar. São 2 pessoas completamente diferentes, assim. Embora eu carregue muito de uma para outra. Na rádio, eu acho que a gente tem uma linguagem muito mais direta, uma linguagem muito mais dura também, ainda. Embora a gente esteja flexibilizando isso, assim. Porque na rádio a gente sabe que a gente está falando para várias pessoas ao mesmo tempo. No podcast, não. No podcast, a ideia é que você crie um relacionamento muito íntimo, porque, sim, você pode ter só um download. Então, você só falou com uma pessoa, sabe? E naquele momento, aquela pessoa que está te ouvindo, ela é a mais importante de todas. No rádio, a gente sabe que a gente está sendo ouvida por várias pessoas, porque a resposta é muito rápida de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, você sabe que não é um diálogo único. No podcast, não. Então, assim, no podcast você cria uma proximidade. Eu lembro que o primeiro Vozes em Debate, assim, que a gente foi pra rua e tal, e quando eu vi algumas pessoas me reconhecendo, me chamando de Gabi, pessoas que eu nunca vi na minha vida, aquilo mexeu muito comigo, porque foi justamente isso, assim. A Gabriela que tá no rádio é a Gabriela Viana. A Gabriela que tá no podcast é a Gabi, que, tipo, as pessoas vão se relacionar nas redes sociais, vão mandar mensagem e escrevem pra gente contando detalhes da vida delas. Sabe? A gente já recebeu mensagens tem uma que eu sempre gosto de contar, porque ela é maravilhosa, que é um rapaz, ele escreve pra gente falando que ele queria ver um episódio sobre vida dupla, porque ele era casado há 23 anos e há 13 anos ele tinha um relacionamento com a sobrinha da mulher dele. E ele conta isso pra ele. E ele ainda no final deixa o telefone dele e fala assim, se você quiser personagem, eu sou seu personagem.
E aí ele tava falando que eu não aguentava mais a sobrinha, porque a menina tava querendo assumir pra família toda, ele não sabia o que fazer, ele queria um conselho meu. Porque eu converso com ele toda quarta-feira e ele queria um conselho meu. Então, é outra proximidade, sabe? É outro jeito de falar, é outra agilidade. No Voz a gente brinca muito com gíria, a gente conversa exatamente como eu tô falando com vocês, assim, o tom é outro. A gente não precisa impostar a voz, a gente não precisa manter um tom único durante toda a nossa entrada, sabe? Aquela coisa, não precisa criar um distanciamento como a gente cria no rádio, por mais que a gente queira se manter próximos. A gente sabe que ali a gente está numa posição de eu tenho informação, eu vou te passar a informação. E no podcast, é muito, independente do formato, é muito uma coisa assim, deixa eu te contar uma coisa, que você vai, quando você souber, você vai ficar, ó, sua cabeça vai explodir. É muito isso, sabe? E na mesa redonda é muito tipo, vem pra conversa que eu tô tendo, quero você aqui sentado junto comigo. E é óbvio que tem gente que faz a mesa redonda e esquece de incluir o ouvinte. E aí você fica como um mero ouvinte da conversa alheia. Isso existe. Mas tem muitos formatos que são muito legais e que você se sente, tipo, conversando com as pessoas mesmo. O objetivo é sempre esse. Eu acho que esse senso de comunidade que o podcast tem, a rádio ainda luta um pouco para ter, sabe? E eu acho que a gente ainda sofre um pouquinho com isso, porque são muitas pessoas, são muitos âncoras, muitos repórteres, e você não se identifica com todo mundo. Você se identifica com o outro. No podcast, ou você se identifica com a equipe, ou você não se identifica at all, assim. E no Voz, a gente podia fazer uma coisa que fosse só uma identificação comigo, porque eu estava na frente dele. Mas como a gente realmente se vê como uma grande família, assim, todo mundo dá pitaco em tudo, todo mundo se mexe no trabalho, todo mundo nesse podcast, a gente queria que todo mundo conhecesse todas as pessoas. Então, eu sempre faço que, nesse do episódio do Isso Vozes Não Mostra, todos os participantes do Vozes estão e todos narram as suas visões sobre as situações, sabe? Sobre os nossos erros, os nossos acertos, as nossas encrencas. E eu gosto dessa ideia de todo mundo achar que todo mundo se sentir dentro de uma família. Porque é assim que a gente se enxerga. Então, tanto que o apelidinho do Luiz, o Luiz virou rei dos cortes por causa de um ouvinte. Porque eu postei um vídeo do Luiz cortando o roteiro. O ouvinte brincou que assim, tipo, pô, o Luiz corta tudo, não é possível. Virou o rei dos cortes, a tesourinha mais afiada desse Brasil. E a gente começou a zoar o Luiz com isso. Então, toda vez que o nome dele aparece no Vozes, tem o barulho de uma tesoura no fundo. E as pessoas já esperam por isso, sabe? Já virou uma piada de todo mundo. Tanto que o Luiz, uma vez, foi num evento, ele produz documentários de futebol, assim, também. E aí ele tava no evento de um documentário dele, e aí chegou um cara pra ele e falou assim, você é o tesourinha, né? Você é o rei dos cortes do Vozes. Aí ele, não acredito que eu cheguei nesse ponto, sabe? Todo mundo, as pessoas me reconhecendo porque eu corto demais. E ele é conhecido assim também dentro da redação, porque ele passa tesoura em todas as matérias. Então, eu acho que essa criação de comunidade é muito diferente do podcast pro rádio, embora a gente ainda esteja batalhando para criar uma comunidade maior do Vozes. E como ele engloba muitos assuntos, e a gente teve um problema de um hiato muito grande por causa da pandemia também, que a gente finalizou a nossa última temporada em outubro. Fim de outubro, aí em novembro a gente publicou esse episódio de aniversário. Então, de novembro até agora, a gente não teve nenhum episódio novo. E a gente estava programando começar o Vozes em março, quando estourou a pandemia. Então, a gente suspendeu. E para um podcast ficar tanto tempo fora do ar é, assim, triste. Você vê a sua curva fazendo isso aqui. Então, a gente começou a perder muitos ouvintes. Os mais de 500 mil que a gente tinha caíram para um pouquinho menos de 500 mil. Então, agora a gente vai começar uma nova estratégia de buscar novamente esses ouvintes e criar novamente esse senso de comunidade, essa ideia de que a gente pode sentar e conversar sobre qualquer coisa. E isso também se fortalece no fato de que nenhum ouvinte do Vozes passa sem ter o e-mail ou a mensagem respondida, não importa o canal que ele venha. Isso, assim, todo mundo da equipe sabe, todo mundo da equipe trabalha isso. Se chegou um e-mail de um ouvinte do Vozes, a gente para o que a gente vai fazendo e a gente vai responder. Independente se o ouvinte mal criado do mundo, que já aconteceu também. A gente responde, todos eles. Justamente por isso. Porque a gente faz para o nosso ouvinte. Se ele está respondendo com uma crítica, com um elogio, o que for, a gente precisa parar e responder. Então já teve caso de ouvinte que a gente, no episódio de ansiedade, que é o nosso grande
o episódio mais ouvido da gente, teve um ouvinte que escreveu contando que tentou suicídio. E aí, que o episódio, inclusive, foi gatilho para a tentativa de suicídio dele. E é assim, eu tava no metrô na hora que eu li o e-mail. E eu não tive reação, assim, porque eu fiquei pensando. Porque logo no início a gente fala, né, que o episódio podia conter gatilho. E quando ele escreve que ele tava ouvindo e ele gatilhou e ele tentou se matar, eu quase tive um treco. E aí ele coloca lá, relata tudo. Ele falou que logo em seguida a gente conta que as pessoas estavam voltando, né? Tipo, elas conseguiram se tratar e tal. E ele falou que ao ouvir que as pessoas conseguiram tratamento, ele entendeu que ele também poderia conseguir tratamento para ele. Então ele foi em busca de um tratamento. E a busca dele por um tratamento foi mandar uma mensagem para mim. E aí ele me pediu ajuda, porque ele não sabia por onde começar a se tratar. Ele já não tinha mais um caso só de ansiedade, ele já estava em depressão. E aí foi o momento que eu acionei absolutamente todos os psicólogos que já passaram pelo Vozes. Mandei para todos eles o e-mail, compartilhei com todos eles a história. Eles me orientaram. Eu, inclusive, entrei em contato com o CVV. Eles me orientaram em como responder para ele. E isso eu fiquei, tipo, parada. Eu tava no terminal de Pinheiros. Eu parei, sentei lá no alto, né, fora do lá de baixo, para conseguir ter internet. Sentei e fui respondê-lo. Porque, assim, o cara tinha acabado de tentar se matar, pelo amor de Deus. Gente. Tipo, nada pode ser mais importante que aquilo naquele momento. E aí eu parei, peguei todas as instruções, respondi, e ele até hoje faz tratamento com uma das psicólogas que passou pelo Vozes. Ela acompanha o caso dele até hoje, assim. Então, sim, sabe, pra mim é impagável e é algo que, por mais que a rádio tenha me trazido vários ouvintes legais e trocas muito boas, isso eu não teria na rádio. Pessoal, agora é aquele momento, se não tivermos mais perguntas, se tiver também mais uma ou no máximo duas, não sei se a Gabi ainda pode ficar um pouquinho para uma ou duas perguntas, mas eu queria aquele momento de todo mundo que puder abrir a câmera para a Gabi conhecer vocês, para a Gabi ver as caras das vozes. Olha lá, olha lá. Não sei se a Gabi está vendo aí as camerazinhas abrindo. Oi, gente, tudo bem? Tô bem. É bom vocês se verem também, é bom, né? Esse momento que a gente está bastante isolado, acredito que todos estejam se precavendo aí, então é bom ter esse contato visual nesse momento também. Mata a saudade, né? Pois é. Qual que é o fundo que você está aí hoje? Oi, o meu fundo? Vou ser o Rafael, aí, beleza. Ah, bom. Muito bem, gente. Estudando, eu acho mais fofo, tá? Só queria dizer isso. Que? Nessa hora, vocês estarem assistindo aula, estudando, isso é a coisa mais fofa do mundo, tá? Guerreiros, guerreiros. Guerreiros, exatamente. Ah, mas é legal. Foi legal, eu gostei. E assim, gente, eu tenho contato com outros podcasters, então, assim, meus contatos estão aí para vocês. Tenho contato com outras pessoas que possam ajudar vocês com qualquer outra coisa. Se tiverem qualquer outra dúvida sobre podcast, enfim, independente de ser o Voz ou não, que eu puder ajudar, eu trouxe muito da minha experiência, que eu aprendi fazendo podcast e como que a gente constrói. Mas é claro que cada podcast é um podcast, né? Então, cada um tem o seu caminho de fazer. Eu já participei de podcasts que, cara, a gravação é muito mais simples do que a do Vozes. O Rodrigo Vizeu, inclusive, como presidente da semana, eu lembro que uma vez ele falou, cara, eu gravava os offs do presidente da semana dentro do meu guarda-roupa, porque não tinha estúdio ainda para gravar. E isso está acontecendo com Vozes nessa temporada. A gente está gravando algumas coisas dentro do guarda-roupa. O último áudio a gente lançou tipo uma notinha assim, né, sobre o coronavírus no nosso feed há algumas semanas, e eu gravei dentro do carro, isolada debaixo de um cobertor dentro do carro. Então, quando vocês forem ouvir, imaginem essa cena, porque foi exatamente assim. Porque não tinha estúdio, então a gente tá isolado, tá todo mundo em casa, e aí não dá, né? Então eu tava lá, debaixo do cobertor, dentro do carro, completamente fechadinha, para poder ter o áudio melhor e gravando pelo celular, porque era o que dava. Então, assim, se vocês quiserem produzir podcast, se vocês quiserem saber, se quiser ajuda, opinião e tal, podem contar comigo para o que vocês quiserem. Beleza. Acho que agradecer. Olha, eu quero dizer que eu achei tudo muito sensacional.
muito sensacional. Fiquei apaixonado pelas histórias. Olha, Aqui no Instagram, meu amigo escuta você há muito tempo já. Eu mandei pra ele, tirei 1000 fotos. Falei, olha com que eu tô tendo aula, como assim? Mas, de verdade, parabéns pelo trabalho, é incrível. Incrível mesmo. Agora vai ser ascendente de novo nesse período, ó. Até estrear o próximo episódio, a gente vai ter uma curva subindo aí. Novos seguidores, sem dúvida. Sim. Eu queria agradecer, né, em nome da turma, essa experiência que você compartilhou com a gente, Gabi. Eu tenho compartilhado com a Gabi também os áudios, quando eu falo, a Gabi vai dar uma palestra, vai falar com a turma. Aí é professor que se emociona, são outros alunos, Gabi e tal. Aí eu compartilho com ela também essas reações de vocês, porque realmente eu acho que o Vozes, por gerar essa empatia, faz com que a gente tenha uma proximidade mesmo, né? O rádio dá uma proximidade de admiração. A gente admira alguém, ouve e se envolve com aquelas histórias, tudo tal. E o podcast, eu acho que mais do que admiração, a gente se colocar no lugar das histórias mesmo, né, que o Vozes consegue nos transportar. Então é muito bom ter você aqui, Gabi, dividindo essa experiência, e acredito que pela nossa audiência aqui, poucos saíram depois que a aula já terminou, né? Nós já estamos a 20 minutos pós-aula, e que realmente comprova que é algo muito valioso para a gente levar para sempre. Então, queria agradecer e também deixar você fazer aí as suas despedidas com a turma, por favor. Eu que agradeço mais uma vez por participar. É muito legal, é um reconhecimento do nosso trabalho também, toda vez que a gente é convidado para falar sobre ele. Eu peço desculpa se eu falei demais, mas é a paixão da minha vida, é o projeto da minha vida. Então, falar sobre ele para mim é sempre motivo de orgulho. E, enfim, manda um beijo pro seu amigo, pelo amor de Deus. Por mim. Mano, sim, de verdade. Ele ficou surtando junto comigo. Eu adoro conhecer os ouvintes que escutam a gente, eu adoro ter esse contato, o feedback deles e tal. Para mim é a parte mais gostosa assim, do trabalho, é ter esse reconhecimento. Eu vou falar para ele. Eu fico toda boba quando eu escuto essas coisas, porque a gente dá muito duro para entregar o melhor conteúdo que a gente pode, sabe? E muitas vezes a gente tem dificuldade com algumas coisas, a gente falha nesse meio do caminho. E ter quem acompanhe, quem está sempre ali disponível para ouvir. A gente sabe que ouvir 1 hora é muito tempo. Nem meu marido escuta a voz direito, sabe? Várias vozes que não ouviu, sabe? Então, assim, ter quem escute, quem esteja sempre acompanhando a gente, sempre dando retorno do que a gente faz, é a parte mais legal do trabalho, porque a gente faz para quem ouve a gente. E eu vou pedir muito para vocês ouvirem algum episódio, escolham um tema que vocês mais gostam, pensando que os que vão aparecer para vocês primeiro são os que a gente já evoluiu mais, então tenham um pouco de paciência com o Vozes lá do início, porque ele tem outro maravilhoso, é maravilhoso. Para quem ouve é sempre fantástico. Eu gosto muito dos 3 últimos episódios, então se vocês quiserem alguma orientação para começar, de adoção, de educação em presídios, de memória, que vai falar sobre a ditadura. A gente fala sobre memória e ditadura, a gente foi conversar com pessoas que viveram o período da ditadura e como que elas têm opiniões diferentes sobre o mesmo período. E esse é um episódio que eu amei fazer, eu não dava nada por ele no início, mas eu amei fazer, e ele para mim é a síntese do Vozes, então se vocês quiserem minha sugestão, eu começaria por memória, adoção ou educação em presídio, que são os meus preferidos atualmente. Mas qualquer um que vocês ouvirem, eu vou amar. E eu vou super pedir para, assim, quando vocês ouvirem, escrevam para mim, mandem mensagem. O professor tem meu telefone, vocês podem pegar, dizendo o que vocês acharam, porque faz toda a diferença pra gente. A gente já mudou toda a dinâmica do Vozes por sugestão de ouvinte, de um ouvinte. A gente mudou como fazer o debate por sugestão de um ouvinte. Então, quanto mais opiniões a gente tem, melhor é, porque a gente cresce juntos. Muito obrigada, eu adorei assim, participar aqui com vocês hoje. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Agora é hora de aplaudir e agradecer. Valeu, gente.